Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um podcast Sem Macete, o programa que fala de games na malandragem, porém sem trapacear. Estamos sendo embalados mais uma vez aí por talvez a melhor música que já tenha sido criada no universo aí dessa grande banda, Lágrimas por Medo, que começa com a tremenda primeira frase: bem-vindo à sua vida, não tem como retornar, que tem tudo a ver com a pauta do programa de hoje, que é games na vida adulta. Eu conto aí com esses tremendos bacharéis, esse time de trabalhadores, ele, que é doutor em línguas e, se não fosse casado, provavelmente usaria isso como uma cantada. Vitor Casavelha. Que isso, jovem, jamais faria um negócio. Olha, eu fico assim, o cara me pega de calça riada, né? A gente, leva o programa a sério, já ia elogiar, que tremenda introdução, rapaz. Caramba, tradução. Aí o maluco me manda na canela. Que isso, mas como você ressaltou, muito bem casado, estamos aqui em isolamento social, já 8 meses sem sair de casa, cada dia se amando mais. Então tá tudo certo. Muito obrigado por fazer parte dessa mesa maravilhosa, estar com vocês, meus amigos. A cada dia também eu gosto mais de vocês. Eu que agradeço. Tremenda saudade da sua presença física, meu brother. Logo terminar todo esse cenário caótico, nos reuniremos aí. E ele que viu Jesus nos games e por isso resolveu estudar e virou doutor em Jesus, Vitor Brown. Fala, galera. Prazerzaço aí tá novamente falando um pouco sobre games aí. E é verdade, eu estudei história e estudei religião, mas não sou doutor em Jesus, nem nada disso, pelo amor de Deus, rapaz. Olha o negócio que tu tá falando. Daqui a pouco a galera tá entrando aí, meu irmão. Tem um herege, meu irmão, fazendo parte aí do... De forma alguma, sendo respeitoso, né? É porque o rapaz seguiu e sabe tudo de Jesus. Isso é a maior prova de que esse podcast respeita todos os credos. E dessa vez, continuando a zoeira, ele que, se a gente tivesse num episódio de The Big Bang Theory, seria chamado de o apenas engenheiro do grupo. Exato. Felipe Bellini. Apenas engenheiro é um dos meus maiores orgulhos, né, cara? Se eu puder não ser reconhecido no trabalho, ficar escondido lá. Com certeza nenhum dos outros três aqui se iguala a Sheldon, Raj e o Leonard. Sim, bom, para finalizar o time, eu que sou o host e cientista náutico, segundo o meu bacharel. O que isso quer dizer? O que isso representa? Talvez nada, mas eu estou aqui para falar também sobre a minha vida profissional. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar essa pauta aí que eu coloquei em outras palavras, videogames na vida adulta, mas eu queria descrever como arrumando dicas para negligenciar as suas obrigações e conseguir jogar videogame. Sintam-se hoje como os professores que vocês são, sempre, porque eu vou anotar tudo para arrumar um jeito de arrumar mais tempo para eu jogar videogame. Como eu iniciei aí dizendo que eu sou cientista náutico, né, para dar mais detalhes, eu sou formado na EFON, é uma academia militar que transforma o pessoal basicamente, que prepara o pessoal para trabalhar embarcado. Eu vou chegar a dar mais detalhes sobre isso, mas eu queria sair um pouco da zoeira e que vocês explicassem exatamente qual que é a profissão atual de vocês, o que vocês gastam, o tempo de vocês. A gente chama de gastar, né? Mas eu acho que grande parte da sociedade diria que é o principal na sua vida, né? Então, Felipe Bellini, dê mais detalhes sobre a sua vida profissional, por favor. Cara, trabalho em escritório, com um escritório de engenharia, com vendas de equipamento. E aí, assim, o trabalho do escritório, ele é muito tranquilo, né? Ele é bem previsível, com horários bem regrados e, eventualmente, assim, eu preciso viajar, alguma coisa assim que demanda mais atenção. Mas, normalmente, acho que eu diria que o trabalho de escritório é indicado aí para quem gosta de jogar videogame.
É 8 mais às 5 previsível. normal, né? Exato, é. Tirando E as ainda viagens. rola ainda um tempinho de YouTube ali, às vezes, para ver um, um gameplay ali, ver alguma coisa que tá saindo, ficar por dentro do que tá rolando. Já tive essa sorte. Vou detalhar mais Pois aí é. quando a gente continuar. Vitor Casavelli. Fala, meu irmão. Atualmente eu tô professor, né? Como sempre, porém em casa. Muda bastante a dinâmica, tá? Porque o professor ele atua em. É muito difícil que o cara trabalhe só em um lugar, a não ser que ele passe um concurso ou para uma escola pública. Às vezes, até na escola pública, ele pega matrículas em várias escolas, ou quando ele está só numa faculdade. Mas eu trabalho atualmente em 3 lugares diferentes e fora os particulares. Então, eu sempre estava indo da casa de um aluno para o outro, mas agora está bem mais tranquilo para mim no sentido egoísta da palavra mesmo, né? Porque eu estou aqui sentado no quarto trabalhando e eu consigo ir de um aluno para outro em 1 minuto, né? Em um clique. Em um clique, ó. 2, um para sair de uma sala e outro para entrar. E antes eu tinha que pegar ônibus, ou se eu fosse de carro, estacionar o carro, andar, pegar chuva. Eu já cheguei a cancelar a aula que eu estava chegando perto da casa da aluna ensopado, né? Porque ia dar aula em Caraí, quem não conhece, é uma praia, né? A chuva não estava vindo reto, não, era lateral, assim. Então aí não tinha. É chuva de lado, igual a do Forrest Gump, aquela do. Exatamente, então não tá dando. E aí é essa a minha vida, meu amigo. Correria total. O professor também costuma levar muito trabalho para casa, né, cara? Então, estar em casa não quer dizer que você não está trabalhando, né? Não tá. Muito obrigado pela oportunidade de falar isso. Depois desse incrível podcast, eu vou preparar algumas coisas, aulas. Tem que fazer umas cartas de recomendação que também os alunos pedem, às vezes, para intercâmbio, para o que for. Para quem não sabe, eu sou professor de italiano, língua estrangeira, dou aula de português também, mas nada de gramática, eu dou mais aula voltada à comunicação, produção textual, língua, política. Geralmente, o meu trabalho é ligado à política, né? Não partido, que é bem diferente, né? Mas a questão social da língua, nas imposições de poder. Como dizia Paulo Freire, não importa se Eva viu a uva, mas sim a condição social dela e quem lucra com a sua posição. É muita cultura esse podcast. Deus do céu, as pessoas, os nossos 5 ouvintes, com certeza, desde que se iniciou isso aqui, ficaram com QI pelo menos 2 vezes maior. Maior que E o você? nosso. 2 vezes maior que o nosso. 2 vezes maior que nós, com certeza. O que é assim, não é muito difícil. Não é muito difícil. E você, Cara, Dr. Brown, como que você gasta o seu tempo profissional? Dr. Brown, né? Dr. Brown. Então, cara, atualmente eu tô na luta aí meio parecida com a do Vitão aí, né? De estar professor, né? Nessa correria, mudança, como que se trabalha nesse novo espaço digital e tudo mais. Então, tenho participado de alguns congressos, reuniões de Zoom e tudo mais. Eu estou mais na parte acadêmica, né? Porque, como o Vitor falou, é difícil hoje você conseguir um emprego de professor, um titular e tal, adjunto, né? Mas, enfim, a gente vai em frente. E, além disso, eu também tenho trabalhado no setor administrativo da Prefeitura de Niterói, para quem não conhece, cidade de Niterói e tal. E, cara, estudar, trabalhar, correria, e é isso aí. E só para falar um pouco, você brincou antes, né? O pessoal ficar zoando aí. Doutor em Jesus, na verdade, meu doutorado é em História Antiga, na UFRJ, e eu estudei História das Religiões, mais focado na religião cristã, judaica e religiões monoteístas, né? E todas as religiões que cercavam ali esse espaço geográfico da Palestina entre século IV a.C. e século II depois de Cristo. Então, persas, egípcios. Tô curioso para saber como é que você chegou aí nesse doutorado, como é que foi o caminho. Mas a gente vai chegar lá. Beleza. Bom, aproveitando aí que sobrou para mim, hoje eu
eu iniciei ali falando que que eu sou formado em ciências náuticas, né? Sou cientista, segundo o meu bacharel, mas atualmente, hoje, eu trabalho com coordenação de operações de barco. Isso é um tipo de trabalho que consome muito tempo da pessoa, porque, assim, é difícil tentar explicar a questão de operação de navio quando o pessoal não tem um certo background. Mas o que eu posso falar para vocês é que navio não tem horário. Então, assim, a qualquer hora o barco pode dar problema, a qualquer hora o barco pode ter que vir no porto, a qualquer hora o barco pode ir operar com o cliente. Então, é o tipo de trabalho que, apesar de eu estar em casa, eu estou o tempo inteiro em stand-by, cara. O telefone no meu trabalho eu não consigo desligar. É um trabalho que Pode falar, Vitor. É horrível ficar nesse stand-by esperando, porque você não consegue descansar, você não consegue tomar uma cervejinha. Na verdade, você está trabalhando. Está esperando. Sim. Assim, agora, durante a pandemia, as coisas estão um pouco mais pesadas, porque o que se assumiu? Se ninguém está saindo de casa, então todo mundo pode tomar conta o tempo inteiro dos seus barcos, né? Porém, antigamente, antes desse cenário, o que acontecia? No final de semana, tiravam um coordenador de operação de cada base e ele ficava responsável por todos os barcos daquela base. Agora, assim, só para dar um pouco mais de background sobre isso, eu particularmente não sou o cara que consegue ficar tranquilo com outras pessoas tomando a minha responsabilidade. Então, mesmo antigamente, eu costumava ficar em stand-by no final de semana e eu falava para o pessoal do meu time me ligar caso tivesse qualquer problema. Eu não falava para ligar para o pessoal de serviço. Então, cara, é muito estranho passar um final de semana sem ter problema. Às vezes chega a segunda-feira, não teve problema, eu falo, cara, eu fiz alguma coisa de errado, não é possível, deixa eu ver se o celular tá ligado, porque dá problema o tempo inteiro. Então, consome muito. A próxima coisa que eu queria conversar com vocês aí, até para quem ouve a gente conseguir fazer a ligação do nosso trabalho, consumo de tempo e o que a gente faz para resolver e jogar videogame, qual o nosso nível gamer, né? Essa palavra nova aí, gamer, eu acho um pouco zoada. Eu acho um pouco zoada ainda, mas eu acho que descreve bem o que a gente precisa falar aqui. Eu vou começar. A gente está no YouTube. A gente tem YouTube. Rapaz, então a gente tem que usar as palavras novas. Eu ainda não aceitei isso de ser... Man. Eu ainda não aceitei isso de ser um YouTuber, um podcaster. Tá dando mole. Então talvez por isso que esse linguajar ainda não tenha me cativado, mas vai acontecer. Logo, logo eu vou estar falando para você se inscrever, dar o joinha. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar. Assim, eu me considero um jogador hardcore até certa época da minha vida. Sempre tive alguma dificuldade, alguma coisa que não deixasse eu usar o meu tempo inteiro disponível para poder jogar videogame, que era o que eu queria, era a minha vontade. Lá quando eu era moleque, eu tive até vontade de trabalhar com videogame. Na época, eu lembro que foi uma matéria da revista Nintendo, que falava da faculdade lá dos Estados Unidos, a DigPen, que ela trabalhava basicamente com estudos que iam ser voltados para a criação de videogame, seja fosse design, character design, level design, roteiro, era tudo relativo à questão de videogame. Com o tempo, a gente vai tendo a nossa disponibilidade um pouco mais reduzida, e aí esse nível de gamer, esse nível gamer, o tempo que você coloca no videogame, diminui. Então, assim, eu me considerava um gamer hardcore e eu continuo me considerando um gamer hardcore apesar de tudo isso. Eu evito todo tipo de tarefa para poder manter a minha jogatina. Alguns meses atrás eu dividiria isso bastante com música, né? A gente já falou isso diversas vezes no podcast, mas nós quatro. Mas eu confesso que há pouco tempo não, já vai fazer 1 ano que eu me mudei e as minhas coisas estão todas encaixadas de música ainda. Eu não tive tempo de colocar a minha bateria, a minha guitarra, tudo como era no antigo apartamento. Então hoje eu divido meu trabalho com videogame e mesmo assim eu me mantenho um cara hardcore. A prova maior disso, eu acho, são as minhas 100 e caramba horas no Zelda,
que eu zerei há pouco tempo, o Breath of the Wild. Então, queria Orgulho. saber de vocês aí também, começando pelo Bellini. Você já mencionou em outros episódios que você é um game casual, mas você tem pelo menos o dobro de horas do que eu no Breath of the Wild. Sim, casualmente Então, eu fico lá muitas horas. Eu vou te dar a chance de você retificar isso. Cara, eu acho que tem mais outras coisas aí que tem que entrar. Não só hora investida para você conseguir esse achievement aí. Mais uma palavra para o nosso vocabulário em inglês. Aí é bom que a gente vai aprendendo junto também, né? Que eu tenho umas que eu não sei. Né? Porque sério, porque eu acho que, porra, tem gente que faz questão de zerar com muita coisa extra dos jogos, né? De correr atrás das coisas extras. Jogar, Platinar, a gente tava né? até falando... pois é. Jogar em dificuldades mais altas, a gente tava falando agora também, é uma coisa que eu nem sempre fiz, assim, às vezes eu jogo com a dificuldade mais normal, às vezes não. Então, acho que eu nunca tive muito esse lado, assim, de completar muitos jogos. Assim. Então, por isso, eu acho que seria mais casual. E meu interesse nos jogos, eles variam muito. Então, o próprio Zelda, que você botou 100 horas rapidamente até, né? Eu demorei muito mais tempo do que você para fazer as minhas 200 horas, assim, com certeza. Porque eu lembro que eu joguei, antes de eu conseguir zerar o jogo, eu parei de jogar ele 2 vezes e fiquei meses sem jogar. Aí toda vez que eu começava a jogar de novo, com a curva de aprendizado de novo, e é um jogo que você fica cozinhando ali em banho-maria um tempão e tal, então eu joguei assim de forma casual, assim, por isso que eu digo. O jogo te instiga também a gastar tempo, né? Mas... Tirando o pessoal do speedrun, eu acho que poucas pessoas não tentam aproveitar aquele jogo a ponto de gastar bastante tempo, mesmo não sendo um game hardcore, mesmo sendo um game casual, porque Sim. É um jogo gostoso de se jogar, se gastar as horas, né? Sim. Mas não só com Zelda, eu faço isso, é muito comum fazer isso com muito jogo. Eu começo a jogar, jogo um final de semana, tipo, dei sorte daquele final de semana estar mais livre. E aí consigo dedicar algumas horas ao jogo, e aí depois eu só vou conseguir jogar de novo, sei lá, meses depois. Aí eu já tô perdido e recomeço o jogo. Faço isso muitas vezes, assim. Eu tenho uma frase sobre isso, Bellini. O bom da jornada não é chegar ao seu fim, é o desenrolar dela. Então, para mim, você aproveita muito bem aí os jogos, não correndo para terminá-los. Com isso, eu deixo a palavra aí para Vitor Casavelha. Vitor, como você se considera, qual tipo de gamer você se considera quando você faz lá a sua assinatura na Xbox Live, que tem lá casual, médio, hardcore ou completamente noiado? Cara, o Game Pass me causa ansiedade. Né? Porque você tem um caralhão de... Foi muito sincero isso, cara. Foi muito sincero. Verdade. Ontem eu comecei a jogar um jogo que eu queria ter começado há muito tempo atrás, mas não comecei porque eu estava jogando outros. Mas vai sair. Aí vai sair da lista, eu tenho que zerar ele em, sei lá, 3, 4 dias. Mas eu acho que eu vou... É o Mutant Road to Eden. Muito bom. É um RPG de turno, né? Então você vai... Ele é moderno, porque você anda normal, você vê os inimigos, aí o inimigo tem um raio de visão, então você consegue escolher como atacar ele, fazer uma emboscada, porque é um mundo pós-apocalíptico, né? Então fica meio tudo escuro. Nós somos seres mutantes, né? Que estamos defendendo a civilização, basicamente. Então você tem que sair da cidade para buscar recursos e voltar. É um clássico, né? Mas aí você entra na batalha e é tipo tabuleiro, né? Você pode andar até tantas casas no primeiro movimento. Aí, se quiser andar de novo, você pode andar, acaba o seu turno e começa o RPG tático, né? Exatamente. Muito bom. Maneiro. Eu vou dar uma olhada. Como eu falei anteriormente, eu adoro Final Fantasy Tactics e acho esse tipo de RPG muito legal. Vou dar uma olhada. Final Fantasy, check. Só faltam mais 2 assuntos agora, hein? Vocês sabem qual. E a gente vai falar. Vai lá, Vitor. Mas então, aí... Cara, fora a ansiedade, assim, que brincando, porém é um pouco sério, porque eu já joguei vários jogos, assim, correndo.
que essa aí, GTA V eu zerei correndo. Wolfenstein primeiro, eu zerei correndo. Então, mas vale a pena. Eu sou um jogador hardcore, médio, eu digo que é quase hardcore. Não sou hardcore porque falta tempo e eu também gosto de ter outras atividades, como você falou, como a música, né? Que tá... até nas últimas 2 semanas eu peguei bastante na guitarra, não plugada, né? Que é uma coisa estranha, mas ok. Pluguei ela algumas vezes e já houve reclamação aqui, né? Alto demais. Mas enfim, né? Sabe como que é. E aí, então, eu sou semi-hardcore. Eu tenho alguns jogos com bastante hora e outros nem tanto. Mas é isso, cara. Eu não vou falar hardcore porque eu acho que eu poderia ser bem mais, né? Então, quase. Mas você sabe que é a característica número 1 do jogador hardcore, é achar que poderia jogar mais, né? Você tá no caminho certo. Pode ser. É achar que não é o suficiente, não tá jogando o suficiente. É a questão do vício, né, cara? Exatamente. Eu poderia fazer mais. Com certeza. Fique tranquilo, Vitor. Ao final desse programa, todos nós vamos compartilhar dicas novas de como arrumar mais tempo para jogar videogame e manter os nossos vícios, mesmo que a gente não diga que eles são vícios. E você, Vitor Brown? Diga lá, cara. Você aí, eu conheço seu histórico, hein? Você não vai mentir pra mim, não, hein, cara? Não. De jeito nenhum. Cara, então, eu... também já me considero que eu já fui um jogador hardcore. Acho que hoje em dia, por conta do tempo e várias outras dificuldades que vão aparecendo, né, na vida adulta e tudo mais, eu não consigo mais jogar na intensidade que eu jogava antes, né? Tipo, pegar e jogar 10 horas seguidas no jogo, que era o que eu fazia mesmo. Assim, real. Mas, assim, se eu tivesse que me considerar... acho que estaria perto do hardcore, entendeu? Seria mais ou menos isso. Não é hardcore, é pop punk. É pop punk, Eu tive uma banda de pop punk aí durante muitos anos aí. Quer dizer, tive, né, banda durante quase 20 anos. Conseguia conciliar muito bem? Cara, era difícil. Cara, era difícil, cara. Era difícil, porque no momento em que esteve, assim, sério, considero, sei lá, dentro desses 20 anos tendo banda, uns 10 anos foi muito... Das nossas bandas aqui, dos 4, talvez a que tenha consumido mais tempo tenha sido a de Vitor Brown, né? Para quem não sabe, Vitor foi durante um bom tempo guitarrista do Darwin. E teve durante 10 anos, Teve banda antes também, banda Oliver, que aí já estava um pouco mais parecida com as nossas, assim, né? Mais do movimento underground. Isso. E com certeza trabalhar com Darwin, né? Porque uma hora passa a ser trabalho, né? Porque não é só diversão. Com certeza trabalhar com Darwin é consumir o seu tempo de videogame, né? Consumiu completamente, cara. Bastante mesmo, assim. Porque tem todo o trabalho de produção, de sair para tocar, se preparar toda semana e tudo mais. Quando você tem muito giro de show, você tem que estar sempre... E depois do telefone celular, cara, puta que pariu, mano. Depois do WhatsApp, cara, sim, você não tem mais... Você não consegue mais sentar e tipo, meu irmão, vou passar a tarde toda jogando videogame, sabe? Toda hora o flow do jogo tá sendo cortado por alguma parada que você responder, resolver um problema, uma parada, sacou? Então, agora não faço mais parte do Darwin, né? Continuo estudando também. Os lances tem sido difícil conciliar o lance de jogar com o tempo, né, cara? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu lembro que com, sei lá, 17, 18 anos de idade eu tinha tempo pra fazer tudo, cara. Sei lá, porra, tá ligado? E hoje o dia, você para pra jogar um jogo quando eu vejo, cara, já são 3 da manhã, sacou? Eu tô aqui, tenho que acordar cedo amanhã, entendeu? Tipo, quando eu era moleque, então... Bom você fazer essa pergunta, porque era exatamente aonde eu queria chegar. Eu queria que a gente discutisse mais sobre a nossa infância ali, quando a gente descobriu os jogos, até o momento que a gente para de estudar e começa a trabalhar mesmo, porque assim,
apesar de todas as dificuldades, a maioria delas impostas pela minha família com relação a videogame, família e às vezes um pouco questão financeira também, né? Eu considero que até o meu segundo grau, até o segundo ano do segundo grau, eu conseguia dedicar bastante o meu tempo para videogame, coisa que ali no meu terceiro ano já fica mais um pouco complicado. E por que isso? Quando eu era moleque, a minha família exigia muito questão de estudo para mim. Então, eu tinha ali 2 horas mais ou menos do dia que eu podia andar de bicicleta ou jogar futebol. E essas eram mais ou menos as minhas tarefas durante a semana, além do estudo, né? E eu fazia, além de estudar num colégio público, eu tinha aula de reforço à tarde, todo dia. Então, de segunda a sexta, cara, eu tirava o meu couro, assim, com questão de estudo. E eu lembro bem como começou isso, que eu tirei, tipo, um 7. A média era 7 na minha escola, eu tirei 7, minha mãe falou, caralho, você tá vindo agora ladeira abaixo, cara. Eu já te vejo aqui sem conseguir emprego, com dificuldade. Dando crack na rua. A minha mãe realmente Mendigo, fantasiava assim, cara, você tirava 9, você tirou 7, o que aconteceu? E assim, nem lembro o que houve, provavelmente foi uma prova mais difícil. Enfim, começaram a tirar meu couro, e isso foi lá por volta da terceira, segunda série. Então, qual que era a minha rotina? Cedo, cara. Segunda, sexta, minha mãe sempre, Cedo, minha mãe cara. era em cima, Pô. assim, o tempo inteiro, cara. E então, de segunda a sexta-feira não, de segunda a quinta, eu podia, das 2 horas do dia, eu podia ou jogar bola ou andar de bicicleta. Normalmente era jogar bola. E na sexta-feira, eu podia começar a ligar o videogame. Então, eu só jogava videogame sexta, sábado e domingo. Sexta-feira ainda tinha muita cara de semana, os meus tios ainda trabalhavam, então eles precisavam... meus tios trabalhavam em hospital, então normalmente à tarde eles estavam dormindo, nossa casa era pequena, então eles dormiam na sala. E aí não podia fazer barulho, que era onde estava o videogame, então eu não jogava. À noite era a hora da novela, minha avó assistia, minha mãe assistia. Então, cara, sexta-feira era incapaz de eu jogar videogame. Eu tinha uma televisão, e olha lá. Cara, isso televisão. eu ia falar isso. Tipo, a gente, não sei, a gente vem, né, do extrato aí, classe média, né? Média mesmo. E só tinha uma TV, cara. Eu lembro que eu morava durante algum tempo com a minha avó, e ela começava a assistir as novelas já no Vale a Pena Ver de Novo, sabe? E tipo, eu tinha que jogar... eu chegava do colégio, almoçava, jogava um pouco, aí é o tempo que eu ia pra rua jogar bola também, fazer outras paradas, né? Andar de bicicleta, sair na porrada, as coisas que criança faz, né? Mas eu queria jogar, eu voltava pra casa e tal, e, mano, eu jogava naquele tempinho entre as novelas, tá ligado? E tinha que dormir cedo pra ir pra escola no dia seguinte, né? Então eu lembro também que, no geral, fim de semana era onde eu acordava às 6 da manhã no sábado, acordava todo mundo dormindo, meu irmão. Já ligava o bagulho e começava a jogar. Quando a galera acordava, eu já tava na televisão, já tava no videogame. Cara, não foram poucas as vezes, como a gente já conversou aqui, a gente tinha muito jogo repetido, né? A gente jogava a mesma coisa várias vezes. Então, assim, depois de um tempo eu ligava o videogame, acordava também muito cedo no sábado. A minha avó sempre acordou muito cedo, ela acordava tipo 4 da manhã para fazer o café do pessoal. E aí, era pra jogar videogame antes de você. Com certeza. Às vezes eu pegava lá, tava a fita errada, minha avó apareceu por aqui. Exatamente. Aí, cara, como os jogos eram muito repetidos, diversas foram as vezes que na rotina de acordar no sábado de manhã, eu assistia um Telecurso 2000, um Globo Rural. Pode crer, cara. Gol Grande Momento do futebol, não, porque eu acho que era tarde. Era tarde. Tinha uma espécie de auto-esporte também antigamente. Então, às vezes, tentando me enganar que eu não ia jogar videogame, eu acordava cedo e acabava assistindo esses programas. Mas era basicamente isso. Meu primeiro grau foi quase todo assim, jogando videogame só sábado e domingo. Lá no final do meu primeiro grau aparece uma outra TV, o meu pai me dá de presente, né? Ali na época do Play 1, porque a TV, a outra antiga, não tinha RCA. Então, para jogar, eu precisava de uma outra TV. Aí eu ganhei um tubozinho de 14 polegadas, colocaram lá no quarto compartilhado da casa da minha avó, que era onde dormia todo mundo, menos a minha avó. E era ali, cara, sábado e domingo, na época eu morava em Belém. Belém é um calor infernal o tempo inteiro, a casa da minha avó era telha brasilite. Então o jovem Luiz Print ficava ali no quarto queimando enquanto jogava videogame, cara. E misantropando e assando embaixo da... Nossa senhora.
E aí a evolução disso eu e a minha mãe, a gente se muda, vai morar só, um pouco mais distante da família da minha avó, e a minha mãe trabalhando, eu já era um pouco mais velho, tocava a minha vida sozinho, então eu joguei videogame escondido da minha mãe. Caso ela escute isso, você me proibia, mas eu jogava de segunda a sexta mesmo assim. Isso ali na época do Play 1. Mas eu também fazia minha comida, arrumava as coisas, tinha bastante tempo, só estudava de manhã, né? E então tinha o resto do dia inteiro. E também, de forma alguma, influenciou negativamente no meu estudo, sempre foi um moleque que mandava bem com o negócio de aula. Então não foi muito problemático, nunca chamou a atenção da minha mãe, apesar de lá no início... A gente comentar depois um assunto sobre educação e Claro. A gente pode falar rapidinho agora e depois ter um episódio só disso, porque, para mim, influencia muito, mas positivamente. Pode continuar. Claro. Eu acho que a gente pode falar disso sim, porque eu já falei em outros episódios que o meu inglês é basicamente por causa de videogame. Mas aí, só para terminar a minha parte de estudo, depois eu vou morar com meu pai. Meu pai é bem mais largado, assim, na questão... Não largado negativamente, mas era um cara que, assim, não cobrava enquanto não estivesse dando problema. Então, contanto que você estivesse mostrando boas notas e fazendo a parada tudo na moral, você podia jogar videogame aí, a madrugada inteira. E isso ali, quando eu termino o primeiro grau, né? Foi isso, quando eu tava morando com meu pai. Aí o meu Play 1 deu pau, eu dei o meu videogame para um primo meu, o conserto era simples, então ele falou, beleza, eu conserto e fico. Eu me mudo para o Rio de Janeiro, já no final do segundo grau, não tive videogame, e aí tive computador, jogava muito pouco. No terceiro ano começa a ficar bastante complicado a minha vida, que eu começo a me preparar para vestibular e eu fiz turma em Miita. Então eu ficava de 1h às 9h na escola, e um dia da semana eu ainda ficava o dia inteiro, porque eu tinha que fazer as matérias de segundo grau para poder fechar o currículo. Assim que eu termino, eu vou para a EFON, que foi a faculdade que eu fiz, e lá era semi-internato. Eu só saía na sexta-feira, e aí eu já tinha namorado, então, cara, e tinha banda também, então o sábado e o domingo que eu tinha em casa era muito corrido. Mas nessa época eu também tinha uma bolsa e eu comprei um Play 2 para mim. E aí eu joguei, GTAs, San Andreas, enfim, gastei um tempo aí dando dibres do popular, dibres na minha atual esposa, né, que é minha antiga namorada daquela época, e nas bandas. Inclusive, uma dessas bandas era com o Vitor Casavelho. Mas assim, eu sempre fui o cara que chegava no horário, né? Eu só prezava que todo mundo chegasse no horário para eu poder sair no horário e jogar videogame. Poder sair fora, né? Então, assim, Estamos juntos, mas só fizemos um show no Convés. Verdade. Eu nem sabia disso, cara. Eu entrei na banda, ele saiu, porra. Ele falou, mas foi pra marcar, foi pra marcar as nossas vidas, foi pra ficar... Só podia ter um cabeludo na banda. Momento épico. Mas foi muito bom, pô. A gente sempre estava junto, tanto para ver quanto para tocar, às vezes em banda diferente, às vezes fazendo evento, a gente já fez evento. Tem muita história boa também para a gente contar do underground nas quatro. Tem. Nessa passagem da adolescência para a vida adulta também é bom lembrar que tem um fator importante aí, que é o álcool. As pessoas começam a sair, ir para bar, encontrar os amigos, e as ressacas, apesar de serem rápidas na época da adolescência e vida adulta, ainda são ressacas, né? E ligar um videogame para ficar lendo letrinha pequena com dor de cabeça não dá. Mas enfim, esse é mais um caminho histórico. O efeito do Hadouken dá epilepsia, porra. Não, mas esse é o meu... Depois eu vou contar uma história engraçada aí de escola, cara. Vamos chegar lá. A gente pode ir para você logo então, Brau. Eu passei aí mais ou menos como é que foi minha vida de estudo com relação a videogame e assim, apesar de ter as limitações dela, não era difícil arrumar tempo para jogar videogame. Como é que foi a sua? Como é que foi a sua infância, seu estudo, sua mãe? Então, como é que foi na faculdade também, se você teve dificuldade? Então, a parada é assim, apesar de hoje ser um PhD em História, eu era um péssimo aluno. Então, eu era um moleque muito zoeira da escola. Tava saindo pra fliperama pra cair na porrada, que nem você falou. Exatamente, cara. Então, eu matava muita aula pra jogar flipper e tal. Fazia lá passava de ano e tudo mais. Jogava bola no colégio, então eu tinha um convívio na escola e tal. Mas jogar videogame era sempre um assunto na minha casa, tipo, minha mãe, meu pai, meu irmão,
esporro pra caralho, vai estudar, larga essa porra, não sei o quê, desliga a televisão, liga o videogame e tal. E, assim, eu sei que a gente, pô, vai contar, se meus pais estiverem assistindo isso, é a real, a verdade. Hoje é o dia, né? Geral vai se entregar hoje. A culpa era minha, porra. Talvez não Vitor Casa Velha, porque a gente sabe que a mãe dele assiste, né? A minha mãe confessou que assiste. Vitor vai fazer o não, eu só jogava quando a minha mãe deixava. Cara, tinha que usar o tempo que tivesse. Aí eu lembro que quando moleque, era mais fácil, porque era aquele lance que a gente estava falando um pouco antes. Cara, dava tempo de tudo. Chegava da escola, almoçava, jogava videogame, ia pra rua, jogava bola, voltava pra casa, tipo, via um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro, via desenho, lia quadrinho, fazia a porra toda e dava tempo, cara. Com o passar dos anos, na adolescência já começa a ficar um pouco mais, tipo assim, complicado de lidar com esse tempo todo, justamente pelo que você falou. E tem uma experiência engraçada, cara. Eu servi o exército, né? Eu fui uma dessas pessoas que acabou servindo o exército sem querer servir. E no primeiro mês, nos 2 primeiros meses, eu passava a semana inteira no quartel. E mesma parada, tinha namorada, tinha banda, aí eu tinha que voltar, tipo, tinha sábado e domingo, cara. Tipo, uma correria do caralho e queria jogar, né? Era a época do Play 1. Queria jogar, tipo, aquela merda o tempo todo e dei muito drible também em geral, meu. Chegava, tipo assim, show no Convés. Que horas que é o show? 7 horas. 7 horas eu tava lá, meu. Nada de chegar antes pra arrumar porra nenhuma. Era sempre esse cara, sacou? Tipo, Convés, pra quem não sabe, era uma casa de show aqui de Niterói, que tinham vários shows underground. Ainda é. Cara, ainda não rola, né? Underground, não tão underground. Não tão mais, exatamente. A gente ajudou a construir lá, né? Aí eu lembro que um dia, cara, eu tava jogando Final Fantasy VIII. Eu não conseguia parar de jogar aquela merda. Não conseguia parar de jogar. Todo o tempo que eu tinha era dedicado a jogar Final Fantasy VIII. Eu cheguei da escola, terceiro ano já, isso, estudando vestibular, porrada de coisa e tal. Caralho, cheguei, comecei a jogar, maluco, eu dormi jogando. Dormi no sofá, cara. Tava jogando lá, de repente, desmaiei. Caralho, passaram 2 horas, eu acordei, tipo assim, o jogo parado na tela, parado, caralho, maluco. Ou seja, já tô num nível de estresse absurdo, sabe? Nessa época eu me considerava um jogador hardcore, sabe? Assim, que eu pensava, cara, se eu faço isso, eu poderia facilmente trabalhar com essa merda, sabe? Tipo assim, cara, jogar a parada até cara, cair no sono. Jogando, acordei, tava a galerinha lá, na mesma cena, na mesma tela, e tinha eu passado 2 horas de jogo, ainda fiquei puto que passaram 2 horas de jogo que eu não fiz nada, tá ligado? Tipo, doideira. Cara, tem muita história, né, cara? Essa parada de andar com videogame na mochila. É geral, tipo, aqui, você vai... todo mundo alguma hora na infância desejou trabalhar com videogame? Já que eu já confessei isso, o Brown falou também. Porque meu sonho era ser piloto, né? Eu ainda quero falar a verdade. Agora a gente está trabalhando com videogame, né? Sobre videogame, só não está ganhando dinheiro. Quer dizer, temos um grande... Olha aí, olha aí. Temos um investidor. Agora é a parte do quadro agradecimentos, então. Vamos lá. Eu estou ansioso para agradecer nosso amigo Phil aqui, participante dos Jogos Ruins, que só eu gosto. E único e primeiro... maravilhoso patrocinador desse canalzinho aqui gostoso. Então, que a gente... fica aí o convite, que nem o nosso grande brother Fi. Quem sentir que esse podcast merece, falar quem sentir que merece é foda, daqui a pouco o Fi tira também o que ele ajudou. Não então, se vocês quiserem ajudar a gente a facilitar, criar conteúdo, melhorar a parte técnica do nosso podcast, comprar jogos, porque está difícil, sintam-se à vontade lá no site da Anchor, no nosso perfil. Vocês podem contribuir com um pouquinho, com quase nada, ou com bastante, ou com muito, que nem fez o nosso amigo Fih. Muito obrigado aí, Fih. Então, mas voltando ao assunto, que eu esqueci, qual era a pergunta? Se todo mundo aqui, alguma hora, já quis trabalhar com videogame. Eu ainda quero, principalmente na produção de jogos.
eu ainda tenho esse sonho de fazer um jogo, de fazer... Não sei se eu vou fazer também, mas eu tenho vários planos. Eu queria fazer um jogo e quem sabe no futuro, né, cara? Mas é um sonho distante, não é um objetivo da minha vida, né? Tem aquele... E aí, rito falando sobre isso, eu, há pouco tempo atrás, assim, pouco tempo, que uns 2, 3 anos, começou a passar mais campeonatos de videogame na televisão. E aí, Verdade, ficou popular, a gente né, fica o zoando, esporte. né? Meu pai, se eu soubesse que ia dar dinheiro, eu tinha deixado você jogar mais, né? Tinha investido mais. Eu falei, falei que antigamente o trabalho era mais em revista, o Luizinho já falou já. Mas, por exemplo, streamer não tinha, a nova palavra aí também, streamer, não tinha. Como que, para você jogar videogame na televisão, era o Hugo, não sei quem lembra, né, que jogava pelo telefone. Jogava pelo telefone. E tinha um da MTV que eu esqueci. O pai do lag, né? O pai do lag. Você apertava um botão, 3 horas depois o Hugo pulava. Por isso que ninguém ganhava. Tinha um do Bozo também, cara. No Bozo também tinha o Garganta e Torcicolo, né? Garganta e Torcicolo. Liguei diversas vezes pra lá, nunca tive a oportunidade de jogar, cara. Então, eu não acredito até hoje que a galera jogava aquilo. Você vê, Bellini, né, também quis trabalhar com videogame? Cara, não de verdade, assim. Eu acho que eu sempre me interessei por lance de criativo, assim, das mídias, né? Acho que por isso que a gente começou também pode fazer o podcast, na verdade, né? Eu acho. A gente tem alguma coisa que tem a ver, assim. Tanto a edição de vídeo, edição de som, tudo isso. E o videogame, ele incorpora todas essas coisas, né? Eu acho maneiro. O nosso amor por isso é sincero, né? Tanto que, a gente tá aqui no final de semana, né? E conversando sobre videogame, se sentindo bem, né? Só que tem aquele ditado, aquele dito chinês, né? Que diz, trabalhe com o que você gosta e você vai odiar vai passar a odiar o que você gosta. Pois é. Na verdade, não é um dito chinês, eu mudei ele porque fica melhor dessa forma. Mas é verdade. É um provérbio budista estilo Luiz. Provérbio Luizinho. Vou inventar essa categoria Luizinho. De provérbios. Provérbios Luizinho, capítulo 4, versículo 3. Inclusive, eu queria até ter te parado na hora que você falou sobre a questão do tempo, que tinha mais quando era infância, para você ver o quanto o tempo é relativo, né? Quando a gente é pequeno, as grandezas físicas que são tão maiores assim, parecem ser infinitas, né? Aí você vai crescendo, aí você vê que o tempo é desse tamanhinho. Tanto que, exatamente. Se eu tivesse 30 horas no meu dia, com certeza ainda iam ser as 30 horas do dia extremamente ocupado. Mas diga lá, Bellini, depois desse pensamento horrível meu, tente botar um pouco de qualidade nesse programa, por favor. Sim, é agora. Eu tava ouvindo o Brau falar e pensei o seguinte também, né? Quando a gente era criança, o perfil do jogo do videogame era outro, né? Eram jogos que você não precisava investir muitas horas, né? Eram jogos que não tinham essa questão, essa conexão, que você precisava investir muitas horas, então seguir uma história. E aí foi nessa época aí da gente, sei lá, 15 anos, 16 anos, que começaram a aparecer os jogos que você tinha que investir horas ali. Tanto para acompanhar, duas coisas, né? Tanto para você acompanhar a história do jogo se desenvolver, mais os RPGs e tal, mas outros jogos de ação também passaram a seguir essa narrativa. E os jogos online, né? Os massivos online, que você também precisava botar muitas horas para você ficar competitivo e poder continuar jogando, descobrir coisa nova. Que foram as duas coisas que eu comecei a jogar nessa época. E aí para mim, teve maior diferença nessa hora, assim. Mas aí, cara, era uma vida tranquila, né? De Fala mais sobre isso, que não precisava se preocupar. Cara, não tinha muita preocupação, né, cara? Tipo, só precisava estudar, né? Não precisava me preocupar com... Porque às vezes, tem muita gente que, ou estudava muito longe, ou precisava começar a trabalhar mais cedo, também rola muito. Eu tive a sorte de não passar por isso, né? Morava perto do colégio e tal. Então, para mim foi muito tranquilo, assim. Meus pais... eu era um bom aluno, assim. Então, também não tive problema de ter que estudar. Foi isso, assim.
Você conseguia gastar o seu tempo do estudo no videogame e mesmo assim mandar bem na escola, né? Tranquilo, era tranquilo isso pra mim, assim. E aí, eu que fui largando o videogame, assim, passei fases que eu não joguei, mas por me aproximar mais de outros interesses. E aí depois voltava, né? Tanto que eu pulei a geração do PlayStation 2 e do Xbox, o primeiro. Não tive videogame. E aí só fui voltar depois lá na frente, já tava na faculdade, lá no meio da faculdade. Isso é algo que eu vou querer voltar ali quando a gente chegar nas nossas responsabilidades e o que a gente faz para arrumar tempo de videogame, para jogar videogame, que é a questão que você citou dos jogos. Os jogos agora não são mais 4 horas para você zerar, né? Talvez antigamente, se considerar um game hardcore, fosse zerar um jogo desse simples, pegando tudo, fazendo o tempo muito rápido. Pra zerar. Hoje eu considero ser um game hardcore só sentar e zerar Red Dead Redemption, que é imenso, que tem diversas coisas que você pode fazer. Cara, zerar o Breath of the Wild, que nem eu fiz, que foi abrindo todo. Eu acho que todo mundo faz também, né? Que é abrindo todos os shrine. Porra, aquilo ali já é hardcore. Você tá fazendo coisa a mais do que precisa, né? Você tá fazendo coisa a mais do que se precisa. Você tentando ir atrás de todos os detalhes do jogo. Eu diria que os jogos antigos, você precisava também colocar muitas horas para você conseguir zerar. Exemplo do que a gente estava vendo aí no Star Wars, no gameplay do Star Wars que a gente fez há pouco tempo, né? Como eu demorei ali para começar a evoluir no jogo e tal, também não... A gente viu lá que o tempo para zerar era em volta de 3 horas, mas até a pessoa aprender tudo o que precisava, ela tinha que botar muito mais. Mas a diferença é que se você sentasse uma tarde para jogar... Estudasse o jogo. Não, e você jogaria um pouquinho, perderia, e aí você podia desligar, porque a próxima vez que você fosse jogar, você ia começar do início de novo. Então, assim, ele te prende menos, entendeu? Você tem menos compromisso com o jogo. A partir do momento que é uma narrativa que você vai seguindo, você fica mais preso, né? E aí você fica mais condicionado a essa, assim, de, preciso voltar a jogar logo. Como eu tava falando, se eu fico muito tempo sem jogar um jogo, depois quando eu começo, eu tenho que começar do zero de novo, porque já tô perdido, já não sei mais o que tô fazendo. É interessante essa parada que você falou, cara. Só pra pontuar e dar uma... Porque realmente o engajamento do jogo era diferente, né? E não é que é melhor ou pior, não. Uhum. Eu me amarro pra caralho no jogo. Tipo, Batman, as séries Arkham City, eu ficava lá igual um maluco, procurando tudo quanto é detalhe da cidade pra achar. Ficava fazendo aquelas paradas do charada lá, que era, bizarro, cara. Eu fiz também. Não conheço, talvez Vitão tenha conseguido fazer 100% daquilo. Você conseguiu 100%? Cara, aquilo... Agora eu não me lembro se foi 100%. Tô falando, mas eu não me lembro. Mas eu lembro que eu corri atrás. Era muita coisa na cidade toda. Era muita coisa. Eu lembro que eu fiz 80 e falei, cara, não aguento mais. Tô jogando só pra isso. Eu ligava o videogame pra ficar fazendo missão, sabe? Tá aí a primeira dica, então, do programa para arrumar tempo para jogar mais jogos. Não platinar os jogos. Considere o que é importante no jogo e faça. Mas esse que vos fala já platinou alguns jogos. Não foram os mais difíceis. Foi God of War, que eu considero tranquilo, e o Homem-Aranha. É tudo meio que no caminho, assim. Eu acho que pelo menos para mim foi, né? Então eu não gastei muito tempo. Mas aí, aproveitando a deixa, os olhos estão todos nele, que a mãe assiste o programa e ele não vai poder falar nenhuma besteira e se entregar. Vitor Casavelha, como era a sua relação tempo-videogame na época dos seus estudos? Cara, relativamente tranquilo, né? Eu também não era um mau estudante, não. Eu fazia minha obrigação e passava, né? No primário, eu tô a fim de contar uma história, porque hoje tem tudo a ver, né? Eu, por acaso, estudava no colégio público também, né? Aí tive duas pessoas no comando da cidade. Eu morava em São Paulo na época. Uma era a Heloísa Orundina, que hoje está concorrendo a vice, né? Como quem vai vir já vai ter votado, né? Era o lanche maravilhoso, merenda e tal. Eu chegava em casa, tranquilo, direto pro videogame. Aí depois passou Paulo Maluf, né? Aí acabou a merenda, meu amigo. Aí foi um... Tucano e merenda não rola, né? Aí não dá bom. Não dava nem para jogar um videogame.
Mas é verdade, mas agora falando sério, eu tinha que chegar em casa e fazer minhas tarefas e depois podia jogar até a hora que minha mãe queria ver a televisão, né, cara? Ou meu pai e tal. O problema era a falta de estrutura, né? Só tinha uma televisão, aquela televisão velha de tubo, nem controle remoto tinha, acho que todo mundo aqui, né? Sim, sim. No final de semana, a mesma coisa que vocês. Acordava cedaço e já jogava. A grande questão é o seguinte, eu estudava de tarde, quando muito novo, né? Até a quarta série, eu estudava de tarde. Então, eu acordava de manhã, eu via desenho, gostava muito de ver desenho. Quando chegava mais ou menos, eu lembro assim, estava mais velho, começava Power Ranger, eu já tinha que estar pronto para a escola. Aí eu me arrumava e ia embora, tá ligado? E um pouco antes ainda, eu almoçava na escola. Então eu já acordava, via um desenho, já ia para a escola, almoçava na escola e ficava direto. Aí voltava, jogava um pouquinho. Mas como tinha esse lance da televisão, aí era complicado. Aí final de semana também, acho que meus pais também davam uma folga lá pra gente, ia na locadora, alugava uma fita e deixava. Porque também, cara, agora pensando como adulto, era um descanso para a cabeça deles, né? Pô, tava lá, criançada, jogando, e aí, eventualmente, a gente saía, ia para um parque e tal. E assim, apesar de você estar numa mídia eletrônica que talvez alguns dos nossos pais não tivessem tanto contato e não soubessem o que a gente estava fazendo, porque, por exemplo, quando eu tive meu Play 1, eu jogava Twisted Metal, né? Que você explodia carro, extremamente violento. Ninguém lá de casa sabia, porque ninguém jogava comigo. Mas ainda como você disse, ainda é uma forma de controle, né? Você está vendo seu filho ali sentado, talvez você não tenha ido além, se interessar mais de ver a questão do jogo, o que está se passando, mas você sabe que ele está ali, que ele está bem, né? Que ele não tá envolvido com nenhuma coisa que possa fazer mal a ele, né? Não, legal, cara. Assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, até para a gente já emendar no próximo assunto. Quando vocês eram criança, além da rotina de estudo, vocês tinham obrigações em casa? Eu pergunto assim, porque quando uma vez ao mês eu fazia as compras do mês com a minha avó, então eu ia para o supermercado com ela, a gente era normal assim, sair da escola, ela me buscava e a gente já ia lá. Mas isso, tirava ali umas 3, 4 horas de um dia no mês. Pontualmente, eu também lavava louça, eu era o mais jovem da casa e a casa da minha avó, apesar de pequena, sempre teve muita gente, pelo menos 2 tios, a minha mãe, primo entrava, primo saía, assim, rolava um ciclo lá de quem morava na casa da minha avó, a gente ia se apertando, então as coisas nunca sobravam muito para mim, porque tinha sempre muita gente, eu era o mais jovem, né? O que eu fazia muito era ir comprar cigarro, pão, essas coisas, sempre rolava para mim, vai lá, toma aí, fica com troco, aí ia lá e fazia. Então, assim, a não ser quando eu fui morar com a minha mãe, que aí eu já tinha que tocar um pouco mais as coisas, como fazer minha comida, varrer a casa, lavar a louça, e eu já confesso que mesmo na vida adulta, esse tipo de coisa eu deixo de fazer para jogar videogame, então eu passo horas sem comer só para continuar ali, eu não tinha muitas tarefas. E vocês, Bellini, tinha alguma obrigação além do estudo em casa? Olha a minha cara. Eu já desde novo eu tô treinando para fazer muito bem o que eu tô fazendo, que é nada ainda. Não fazia nada. Só fui ser confrontado com a realidade quando eu saí de casa, né? Pra morar sozinho. O baque não foi grande, total, né? Eu saí com 18 anos. Não demorei muito, mas assim, enquanto eu tava em casa, não fazia nada, velho. Zero. E em casa você imagina como é que é o esquema, né? Tem uma ótima sketch do Porta dos Fundos que fala sobre isso, que é o cara ligando pro serviço, assim. Cara, você tem como ver uma poeira que tá aparecendo ali? Porque eu morava com a minha mãe, antigamente essa poeira não aparecia. Tem que ver como o meu copo não tá lavando quando eu deixo ele na pia. Eu volto e ele tá sujo ainda. Mas o que esse cara não sabe é o seguinte, você não precisa tirar a poeira, deixa ela lá. Tá aí a segunda dica eventualmente do dia. Ela sai. Ela sai, a segunda dica do dia. Não lavem louça,
louça, não limpem a casa, não tomem banho. Não precisa. Guardem tempo para Com o jogar tempo videogame. É Vitor só Casavelha. quando alguma Fala- força superior te empurra para resolver aquilo. No caso, era minha mãe, quando eu tava com ela, que ela ia me empurrar para tomar banho ou me alimentar. E agora, sem essa presença, depois, sem ter essa presença, ficou... Aí fica o universo que decide, né, cara? E aí, mãe, quem que vai mandar em mim agora? Quem que vai pois é. mandar aqui essa crosta Ninguém. de sujo horrível, meu braço caindo fora? Quem que vai mandar eu tomar banho, né? Cara. Vitor Casavelha tinha muitas Olha, então, obrigações. cara, Você também é uma família que, pelo menos ali, o core unido pra caramba, né? Primo ia, primo voltava, mas acho que a sua casa sempre foi você, o seu irmão e os seus pais, né? Exatamente. Tinha muitas obrigações? Cara, não. E de vez a gente ajudava, porque, cara, hoje em dia, né, existe uma consciência um pouco mais elaborada sobre o assunto, né? Se eu ajudava assim pouco, no máximo, minha mãe fazia umas lembrancinhas para vender um artesanato, né? Precisava fazer a caixa. A caixa não fazia a caixa, né? A caixa era embaixo de papel, em cima de plástico, montava, né? Tipo caixa de sapato, mas só que era bem menor, é um outro formato. Aí ajudava ela a montar, mas pouca coisa. Então, a gente, apesar da dificuldade, assim, dos anos 90, 80, né, que era hardcore mesmo, a gente tinha uma vida até bem tranquila, porque a gente morava na Vila Militar, então, não era um aluguel, né, aquela contribuição mínima que sai de salário era pequeno, né? Pequeno, sobrava um dinheirinho, né? O apartamento era pequeno, mas o projeto era ótimo, entendeu? Tinha 3 quartos, era bem arrumadinho. E meu pai era baixo escalão, né? Não é Vila Militar para oficial, não, né? Só para ser claro. Deixa claro, né? Vila oficial. Eu também morei em Vila Militar. O meu pai, na época, era sargento, né? Que são os praças, né? Não são oficiais. E, cara, por incrível que pareça, foi a melhor casa que eu já morei. Não foi a melhor porque teve uma outra, eu acho que eu já falei aqui que eu morei numa cidade planejada, que todo mundo tinha casa, né? Todo mundo que trabalhava lá. Então lá todo mundo tinha uma casa muito maneira, um espaço muito... Mas era algo em comum. Agora, quando eu morei em Vila Militar também com meu pai, cara, a casa sensacional, assim, meu pai, sargento, né? E exatamente. Era esse esquema, assim, também, sobrava um dinheirinho. Nessa época, meu pai costumava me dar... isso é ali em 2000 e pouco, né? Me dava R$2 para eu lanchar todo dia. Algo que, mais velho ali no 3º ano, meu pai parou, até porque era R$5 o lanche. E foi nessa época que eu comprei muito jogo de Play 1, porque se eu juntasse a semana inteira... Dava R$10. Dava R$10. Dava R$10 aí, pô. R$10 é um disco. Numa época antiga... a gente conseguia comprar jogos a R$10. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Nesse mérito. Falar nesse negócio de dinheiro é importante, porque meu pai começou a me dar dinheiro justamente por culpa do Maluf, que não dava merenda. Então, aí eu ganhava R$1, porque na época a moeda mudou também, né? Antes era 500 cruzeiro, agora não lembro direito. Aí comecei a ganhar R$1. E aí, depois, no final do mês, eu lembro que meu pai me dava R$10, eu ia até a 25 de março, e comprava um Cavaleiro do Zodíaco genérico. Sim. Mas era um Cavaleiro do Zodíaco. Um Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu ainda tenho Cavaleiro do Zodíaco. E eu comprei, não tantos, eu acho que o total deve ter uns 20 ainda guardados. Eu tinha até uns raros, assim, Cavaleiro de Aço, que quase ninguém tinha. Eu comprei. Mas só que a armadura não era toda bonita. Geralmente, esses genéricos, todos eram de ouro, né? Era banhado lá. Qualquer dia, quando eu for na casa dos meus pais, eu pego um e monto, né? O genérico. Eu lembro que eu só tive um da Bandai, que eu fui ter... O da Bandai era demais, né? Da Bandai era bonito. Eu tive 2 da Bandai, bravo, era né? muito maneiro. Eu tive um Bandai. Na época, meu pai morou em Manaus e lá era mais barato. E então eu tive um Bandai uma vez que eu fui passar umas férias. Qual que vocês tiveram? Não, eu não... O Escorpião, Milo. Aí a parada dele era fazer assim, né? Era o de touro. Mas dos Cavaleiros genéricos mais bem feitos, era daquela saga do
do mar lá, de Poseidon. Poseidon, eu Ah, lembro sim, disso. tá, Eu lembro tá, desse tá, boneco. Boneco maneiro e É, tal. eu lembro. Tinha o Sirene, era maneiro pra caramba. É. Vitor Brown, você também que teve uma casa aí cheia, né? Tem Sim, cara. bastante irmã, sua família também, que eu já pude perceber, é muito unida. Então, primo vai, primo vem, sempre tem alguém ali que não é do core principal, não é do time titular que dorme na casa, mas sempre tem alguém ali, um satélite, né? Como é que eram as suas obrigações na sua casa na infância? Então, falou aí, né? Pô, eu tinha 3 irmãs mais novas e houve uma época em que não tinha... Meus pais sempre saíram para trabalhar, né? Eles sempre trabalhavam e tal. E meio que não é que eu tomasse conta delas, mas a gente ficava junto. E aí rolava de fazer comida também, e a gente aprendeu meio que a cuidar das paradas e tal. E sempre tinha alguma coisa pra fazer, cara. Na minha casa, assim, nunca saía em branco, entendeu? Tipo, pô, tinha sempre um quintal pra limpar, um carro pra lavar, na louça, ir na rua comprar coisas, isso aí fiz muito. Assim, E esse fluxo grande de gente, assim, também, na verdade, rola até hoje, né? É que agora com a pandemia deu uma baixada, mas você que já conviveu muito aqui em casa e, pô, vocês dois aí também, quando acabar a pandemia, vão ter o prazer de chegar aqui em casa aí, com um churrascão aí também. A gente vai fazer um podcast no churrasco, vai ser, ó, queijo de coalho, pão de alho. Porra. E aí, cara, porra, o lance, eu tava pensando em várias paradas que vocês estavam falando, né? Uma é o lance da televisão. Caralho, o bagulho de ter uma televisão era brabo, cara, mesmo. Porque você tinha que chegar primeiro. Eu tô lembrando aqui que um dos fatos de acordar muito cedo no sábado era cheguei primeiro na televisão. Então, tipo assim, eu botava o bagulho pra despertar 5h30. Pô, já acordava, já tava lá. Eu lembro que quando a galera ia acordando, primo, irmã, no geral, o nego já tava tipo, pô, bota no desenho aí, desenho. Não, nada de desenho, não, cheguei primeiro. Até vir um adulto e mandar eu tirar, meu irmão. Quem tá mandando aqui sou eu, sacou? Tipo, pô. E já um pouquinho mais velho rolou de ter uma televisão, né? Pra mim, assim, no quarto, e era a televisão pequena, né, cara? São várias coisas bizarras. A gente jogava com televisão de 14 polegadas, tá falando aí. Hoje é um bagulho que, se você parar pra pensar, muita loucura, cara. Tu jogar um FIFA com um bonequinho desse tamaninho. Mas era bom, né? A gente já discutiu isso, eu acho que em outro programa. Que cara. A gente nem... melhorava os gráficos, né? Jogava 007 GoldenEye para 4 pessoas em 14 polegadas. Nossa senhora, GoldenEye, 4 pessoas em 14 polegadas. Não, aí não dá, não. Mas na de 32 dava que eu fiz muito. Dava, cara. Às vezes você tinha... Era horrível, mas dava. Né, cara? Pô, e esse... Assim, a gente vai falando da nossa vida de gamer, né? Quando vai chegando na fase adulta, a parada que facilita muito, realmente, é você ter o dinheiro para comprar as paradas, né? Tipo, você começa a trabalhar e tal, porque essa época aí de caristia aí que a gente passou, pelo menos a nossa geração passou, né? Tem aquele gráfico meme, né? Que eu acho muito maneiro, que é infância, aí tempo e energia, aí tudo cheio, dinheiro zero. Dinheiro zero. Aí adolescência, energia cheio Não, no trabalho, né, mais velho, pouca energia, dinheiro, zero tempo. Eu não vou lembrar agora, mas é um gráfico que descreve bem o que a gente está conversando hoje. Que a gente está falando, né? Porque... Não, tranquilão. Porque a gente passou por era Collor, que foi grave, né, cara? A parada era ruim pra cacete. Aí teve essa mudança, que foi o momento que o Vitão falou aí, que foi exatamente a mudança do Cruzeiro pro Real. Já era FHC, né? Só que os bagulhos enganavam um pouco, porque passava, tipo assim, vinha o Super Nintendo, agora eu posso comprar, só que era caro a vera, né, cara? Eu lembro que fiquei mó tempão pedindo pra minha mãe, assim, e demorou Ela não comprou no primeiro ano que eu pedi, comprou só no ano seguinte, assim. Já no PlayStation 1, eu fui lá e comprei o videogame, peguei o salário, juntei 2-3 meses ali, fui lá... Não, o PlayStation 1 ainda ganhei. O 2 eu comprei. A partir do 2 eu comprava tudo. E os jogos também comprava. A gente... exatamente esse gráfico aí. Exatamente esse gráfico.
É legal você falar sobre isso, porque já faz a ponte para onde eu queria chegar, né? Hoje, nós 4 trabalhamos, temos o nosso dinheirinho ali, mas até o nosso dinheiro não pode ir exatamente direto para onde a gente quer investir, que seja videogame ou a própria música, porque temos outras responsabilidades. E aí, quais que são hoje as minhas outras responsabilidades, né? Eu vou falar no mundo pré-pandemia, né? Porque não dá nem para considerar hoje o que a gente está fazendo, como que a gente está tocando a vida, para o que a gente espera que ela volte a ser, né? Então, antes da pandemia, bom, eu sou casado, né? Eu já falei, então algo que eu preciso é dedicar um certo tempo à minha esposa, a gente precisa sair, ver filme, enfim, cultivar a nossa relação. Ainda não temos filhos, eu não tenho plano, ela talvez tenha um pouco mais, e a gente tem 2 cachorras também, que consomem nosso tempo, né? A gente tem que passear, a gente tem que, bom, enfim, todas as coisas que 2 cachorros demandam. Além disso, além do meu trabalho, né? Algum tempo atrás, a minha última banda foi com o Bellini, e assim, a gente estava numa levante de shows que a gente tocava quase todo final de semana, então também precisava dedicar muito tempo a ensaio, a preparar o meu equipamento e aí tocar, né? Porque o roqueiro que sou, não vou apenas para tocar, vou para viver a vida ao máximo, eu diria assim, né? Isso. E isso consome tempo, doida. porque o dia da ressaca, aos 30 e poucos anos, é pesado, cara. As ressacas não vão embora mais em meia Tem hora. aquela cerveja Não, pós cara. com bundão também, né? Rapaz, não foram poucas as vezes que eu encontrei esse time num posto que ficava ali perto da minha casa, chamado Fagundão. Ali, a gente... Quando terminava ali, a gente tinha certeza que o próximo dia ia ser uma merda. Não que o dia anterior foi bom, mas é porque eu acho que a gente viveu um pouco acima do limite que a gente deveria. É verdade. Foi como eu disse, quando a gente chega também ali, termina a adolescência e chega na vida adulta com seu próprio dinheirinho, tem um outro agravante aí que é o álcool e a vida social, né? Então, assim, eu não sou um maluco de sair pra caramba, mas comumente à noite eu saía e parava a minha jogatina. Então, além disso, por eu ser casado, ter cachorros, as responsabilidades de casa são divididas, né? Mas eu confesso que a minha esposa é um pouco mais noiada, ela não tem essa malandragem, né? Não é um macete, é uma malandragem que por exemplo, tá sujo ali, daqui a pouco eu vou limpar, deixa só eu matar esse chefão aqui, deixa eu só gastar meu tempo aqui. Então a minha mulher, ela é meio nóia, então ela tá o tempo inteiro com aspirador de pó. Pô, Brown foi muito na minha casa no último ano aí, então, cara, era comum a minha esposa aparecer com aspirador. A Karine estava sempre, sempre na atividade. Ela também cozinha muito melhor do que eu, então são poucas as vezes que eu vou pra cozinha fazer a comida pra gente, então, assim, porém tem outras tarefas que eu faço mais, né? Hoje a gente... Jogar videogame é uma tarefa que eu faço muito mais. Vocês dividiram, vocês tem esquema bom aí de divisão de trabalho. Tem um esquema bom, ela faz a comida e eu jogo videogame. Entendi. Na casa anterior eu passeava mais com as cachorras, né? Então eu tirava mais um tempo com elas. Aqui nem tanto, aqui a gente faz junto e tal. Então é um pouco dividido. Hoje o meu trabalho é um pouco mais pesado também, então antes da pandemia eu estava viajando muito, eu ficava muito pouco tempo em casa. Então quando eu voltava para casa, além de aproveitar ela, eu também queria aproveitar o videogame, queria jogar e tal. Então, assim, do lado de fora, ouvindo, talvez não seja tão pesado, mas, por exemplo, para um Zelda, que você precisa gastar 150 horas para aproveitar bem o jogo, você tem que ter um jogo de cintura muito bom para poder dividir. Queria saber de vocês, além do trabalho de vocês, o que vocês têm de responsabilidades extras? Vocês têm filhos, vocês têm esposas, vocês têm cachorros, vocês têm bandas. Começa Vitor Brown, que acabou de falar aí. Cara, eu não... Até onde eu sei, não tenho filhos, né? Então... até onde eu sei, não... É a típica resposta do roqueiro mesmo. Essa aí, gostei. Mano, eu não sei. E no momento, cara, eu tenho que... Tipo assim, voltei pra casa
da minha mãe, né? Na pandemia aí, porque eu tava morando sozinho, mas aí tava pesado ficar isoladão e tal. Eu peguei meu velho quarto de volta e tem responsabilidades, assim, além do trabalho de ajudar, né, cara? Agora adulto e tal, eu que tenho que arrumar as minhas paradas e tudo mais, né? Não dá pra ficar, lavar roupas e tal, enfim. E realmente, cara, tem assim, o tempo, ele parece bem mais curto, né? Você começa, assim, voltando pro videogame também, e não só, porque senão parece que a gente só tá falando da vida em geral, né? Cara, pra jogar não é mais tanta parada, porque, quando eu passo 3 horas jogando, eu me sinto meio culpado de, tipo, porra, cara, tinha que estar fazendo tal parada, tinha que estar, preparando o bagulho pra amanhã, entendeu? Porra, ou, tipo assim, e tem os eventos sociais, então, eu solteiro, né, mano? Ainda tô na pista aí. Indo pra... Não agora na pandemia, estamos devagar, né? Porque, mas... E aí, cara, é isso, né? Não tem mais aquela coisa de que tinha quando era criança, tipo, vou passar o fim de semana inteiro jogando videogames, cara. Tem isso, verdade. Eu até lembrei de uma coisa aqui, uma das minhas obrigações aqui também, eu arrumo os armários, né? A Karine tira do varal e eu arrumo, porque ela é péssima com esse negócio de arrumação. E eu já sou um pouco mais metódico, das roupas estarem no mesmo quadradinho, então eu fazia o meu e o dela. Só que o que eu fazia para sobrar mais tempo no final das contas nem sobra, porque você só procrastina, né? Não fazia na hora, ficava jogando pra frente, daqui a pouco tava no teto, as roupas, aí eu ia lá dobrar tudo e colocar, gastava mais tempo. Mas é basicamente isso. Cara, você gasta, porque não tem... Assim, por exemplo, você tem cachorro aqui também, os bichos e tal, e aí, tem que cuidar, né, mano? E dá trabalho também pra caralho, você vai, tipo, ou seja, a gente não tem mais aquela vida que, como o Belino tava falando, que é tipo, meu irmão, minha vida é só ir pra escola, ver as paradas. Não dá pra estar jogando Final Fantasy, dormir, acordar e já voltar a jogar, né? Não, já voltar a jogar direto. Não dá pra fazer isso, cara. Não tem como fazer isso. Isso aí é parada muito, muito brava. Belinho, suas responsabilidades, além do trabalho, você aí que mora sozinho e tem que tocar a casa, né? Cara, não mudou muito não, na verdade, né? Eu tô praticamente... Belinho tá demais, cara. Belinho não era pra participar desse programa. Não. Eu tô aqui de intruso, porque eu tô vivendo minha adolescência. Eu tô me sentindo mal, né, cara? Geral Sim. pegado e eu aqui, jogando videogame pra caramba. A minha responsabilidade que eu tenho que cuidar, eu tenho uma planta que eu tenho que lembrar de molhar. E ela quase morre várias vezes. Ela quase morre várias vezes. Não, produtor musical, né? Que consome muito tempo também. As coisas que eu faço que eu arrumei que consome tempo são coisas que eu gosto, né? E aí eu peguei para fazer porque são coisas que eu gosto. Então, assim, compete com o tempo do jogo, mas é porque também é uma outra coisa que eu gosto de fazer. Então, a questão de gravação, né? As gravações da banda e tal, tô fazendo. O próprio podcast, questão de edição do podcast, o Casa também tá fazendo bastante coisa agora, mas eu comecei pegando para fazer porque eu queria fazer, porque eu gostava. Aqueles belos thumbnails dos vídeos também tem a assinatura de Bellini, né? Exatamente. E dá trabalho, né? Dá trabalho. A parte criativa e a parte técnica também. Também. E tudo, eu não sabia fazer nada disso quando começou a quarentena, né? E aí eu comecei a fazer. Ontem, por exemplo, eu fui pegar as fotos que eu tinha viajado um final de semana e tava com essas fotos no computador que já tinha um mês e eu não tinha nem aberto ainda. Aí ontem que eu fui pegar para editar e tal, aí eu fiquei o dia todo ontem editando foto. Por exemplo, são coisas que eu gosto de fazer que às vezes eu me privo, mas eu faço. Eu ainda tô fazendo trabalho voluntário, né? Apesar de não estar saindo de casa, mas tô ajudando a organização nos bastidores. Então eu tenho que dedicar tempo com isso. Estou fazendo trabalho de planilha, faço reunião, faço coisas assim, por fora, né? E então é isso, assim, eu tenho essas coisas
Mas é tudo isso, ainda mais nesse ambiente de estar em casa o tempo todo, todas essas coisas não tem hora para acontecer, eu posso fazer quando eu quiser, então... Não são obrigações que você acha que consomem o seu tempo de videogame, né? Porque são coisas que você quer fazer, são coisas que você planeja fazer, né? Não soam como uma obrigação, no fundo, né? Entendi, é uma obrigação, entendi. mas são obrigações que eu quis assumir, assim. Obviamente vocês também, as de vocês, mas, sei lá, é diferente. Nem todas. Vai lá, Vitor Casavelha, comente sobre isso, comente sobre o que Bellini acabou de falar e me diga suas obrigações. Por exemplo, a obrigação nossa... Você que é um grande estudioso ainda, né? Apesar de formado, diversas vezes eu vejo você ali estudando, tirando foto do seu estudo no Instagram. Tem que mostrar, né? Cada um tira uma onda, né, com o que pode, né, cara? Como é que eu vou fazer pauta se você não fizer isso no Instagram, né? Como é que eu vou fazer as pontes do programa? Pô, eu não tô fazendo porra nenhuma. Quer dizer, não sai de casa. Então, a única coisa que eu faço é jogar um videogame, faço um podcast, dou uma estudada. Mas... Muito palhaço, né? Mas voltando a falar sério aqui. O Bellini falou, é obrigação que você quer, é obrigação que não quer. Realmente, pô, o podcast é muito maneiro, a gente gasta um tempo e é legal. Por exemplo, a louça, se eu pudesse, eu nunca faria. Ficava lá, aquela montanha, e aí eu uso toda a minha habilidade de jogar Tetris na hora de botar a louça pra secar. Vai ficando aquela parada. Ontem mesmo, cara, eu fui tirar uma frigideira para fritar um ovo, a taça quase caiu. Cara, ainda bem que não quebrou, cara, que senão já era, né? Mas aí o que eu tento fazer? Eu tento me organizar o máximo possível para botar as tarefas, as tarefas não atrapalharem o meu videogame, né? Então, por exemplo, a louça eu sempre lavo antes de dormir. Então, eu vou dormir, lavo a louça, pô, eu botei numa rotina, que senão eu esqueço e no dia seguinte fica acumulando. Criar uma rotina, então, é uma ótima dica para se arrumar tempo para jogar videogame. Né? Cara, eu acho que vale a pena. Exatamente, cara. Você acordar, por exemplo, da mesma forma que você acorda e faz o café sem pensar, aí você já pode fazer algumas coisas. Cozinhar, eu cozinho pouco também. Minha noiva me permite fazer 2 pratos, que é macarrão ao molho de tomate e macarrão ao molho branco. E é isso. No caso é um só, né? É macarrão. Macarrão. Eu faço um penne. Fala isso, o cara é italiano. Praticamente italiano, não pode falar isso. Né? É só pela zoeira mesmo. Não, claro. Não, na verdade é isso mesmo. É um tipo de prato, então, que eu não cozinho muito bem, né? Mas esses eu faço, fica legal. Quem sabe um dia eu faço para vocês aí também, pra gente fazer um macarrão molho de tomate aí. Jogar um Mario. Salzinho. Mário. Apesar dessas nossas limitações, né? Só eu e você somos casados aí, as nossas esposas conseguiram nos aguentar, né? Talvez sejamos legais também, né? Eu acho que elas são santas. Elas são, cara. O lugar lá no céu delas com certeza tá marcado. Exatamente. Muito reservado. Meu camarada. Muito reservado. E aí o nosso talvez não. Talvez não. Não, só o do Brau. É o de Vitor, que tá estudando tudo isso e sabe o caminho certo. Ele já sabe. Eu sei o que tem que fazer, pô. Entendeu? Mas aí, voltando a falar do cachorro, aí passa um aspirador de vez em quando, né? Pra tirar o pelo, escova a cachorra, dá comida. Mas ela a minha noiva faz a maioria dessas coisas. Eu acabo mais ficando mesmo com a louça. Eu faço uma coisa que ela não gosta de fazer, que é separar a meia. Eu faço isso aqui. Faz também, né? Armário aqui sou eu. Tem um par, senão eu vou pegar uma meia que o pé é diferente, cara. Eu faço isso. Armário, eu tenho que ter aquilo arrumadinho ali. Assim, como eu costumo acumular, Carinha, ela tem esse problema de tirar a roupa e ela não usou, aí ela pega e joga de qualquer forma. Cara, às vezes eu abro o armário dela, sabe que as pessoas que têm toque, aí vê aquele negócio assim, você fica, caraca, estraga o dia da pessoa. Então o armário, normalmente, eu não arrumo o armário dela em si sempre. Eu arrumo as roupas e aí, sei lá, de 3 em 3 meses eu arrumo pra segurar, senão, porra, daqui a pouco sai um bicho de roupa de lá, assim. Pode ser. E só para terminar aí meus afazeres agora pandêmicos,
Eu ainda estou muito noiado, né? Como vocês sabem, eu sou muito paranoico, eu ainda limpo todas as compras. Caramba. Então, Também faço isso. A gente divide, ela limpa um pouco, eu limpo um pouco, depende do dia, né? Por exemplo, se chegar agora alguma encomenda, provavelmente ela vai limpar porque eu estou aqui ocupado com vocês. Mas a maioria chega... nós dois somos professores. Quando ela está dando aula, chega, eu já pego, limpo a maioria das coisas. Ou às vezes se for, por exemplo, uma coisa que eu não vou usar, um cabo de guitarra, por exemplo, comprei um cabo, eu pego, guardo aquela merda, se eu tiver que só usar mês que vem, beleza. Se eu tiver que usar em menos de 15 dias, eu limpo a porra toda e é isso aí. Mais ou menos aqui em assim. casa ficou algo parecido também. A minha mulher está trabalhando presencialmente, então ela sai, passa no mercado, compra as coisas, traz, eu limpo tudo e aí eu deixo tudo separado para ela vir guardar, porque aí ela tem o toque dela nos materiais de cozinha lá. Então tem que ficar no lugar certinho. Mas aí eu limpo item por item. É isso, pessoal, para vocês verem que não é só a questão do trabalho, né? A gente tem lá nossas obrigações também, tem que gerenciar muito bem o tempo. E algo que o Vitor falou que eu não faço, confesso, é ter uma rotina. Eu vou lá lavar a louça na hora que eu quero, eu vou arrumar as coisas na hora que eu quero e realmente, às vezes eu acabo indo fazer alguma coisa muito tarde, aí durmo mais no outro dia e vai virando uma bola de neve, né? Quando você vê, você não tem meia hora para jogar o seu joguinho. E aí, para a gente encerrar, então, e não precisam se limitar, porque eu acho que é agora que é a parte onde a gente mais vai falar. Como que a gente está fazendo para lidar com todos esses itens, todas essas situações que a gente apresentou aí durante o podcast, né? Hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem obrigações extras. Como que a gente faz para sentar ali e zerar, por exemplo, um Red Dead Redemption, que, é cheio de detalhes, você tem que passear pelo cenário, vai descobrindo coisas minúsculas numa caminhada, que, cara, uma ligadinha de videogame para você se divertir é 10 horas. Então, eu já começo falando aí de mim, que, como eu falei, antes da pandemia, eu estava trabalhando e viajava muito. Então, eu estava com muita dificuldade de sentar e jogar videogame. E aí eu já falei em alguns episódios anteriores que eu comecei a quebrar uma regra minha, que era jogar no celular. Eu não fazia isso e por causa dessa questão das viagens, eu comecei a me familiarizar mais com os jogos eletrônicos de celular. Numa dessas, eu zerei Final Fantasy Tactics, aí Vitão no celular aqui, já tá mandando ver. Numa dessas, você vai falar também, ó. Numa dessas eu zerei Final Fantasy Tactics, ali no início da pandemia, que era um jogo que eu já queria finalizar, e por causa dessa quantidade de viagem eu acabei comprando para celular. Anteriormente eu embarcava e eu ficava muito tempo embarcado, e aí o que eu passei a fazer, ali em 2001, 2002, o meu navio não tinha TV, então eu comprei uma TV, eu levava a TV e o videogame. Eu ficava 2 meses fora, trabalhava 12 horas por dia no barco, podia descansar 12 horas. Então essa foi a forma como eu consegui jogar videogame. Porque quando eu voltava para casa eu queria ficar com a minha mulher, queria ver meus amigos, queria ter banda. Então eu pegava o meu tempo lá no navio de descanso, que não tinha muito o que fazer, né? E colocava no videogame. Vocês, como é que vocês estão para jogar videogame? Eu vou começar talvez pelo mais fácil, que já falou que não tem obrigações, que joga a hora que quer e, esse programa aqui para ele é uma farsa, Vou contar o meu segredo. Eu quero saber, porque eu vou colocar ele na minha vida. Diga, Felipe Bellini, como você faz? 2 palavras para vocês, anota aí. Negacionismo e negligência. Essa é a receita do sucesso. Essa é a receita do sucesso. Se você colocar procrastinação junto, aí faz o mix inteiro, né? Me recusei a aceitar que eu tô ficando velho. E é isso, negligencia. Não deixa de fazer o que você tem que fazer, joga, depois você vê. Depois se Conselho básico, né, Bellini? Para Luizinho e Vitor Casavelha. Não se casem, não arrumem cachorro. Pois é. Muito bem, são com essas palavras breves, porém inteligentes. Poderosas. Poderosas, que eu passo a bola para Vitor Brown.
Você tá que nem Belinha aí, Brown, dando drible em toda obrigação que jogam pra cima de você. Brown, esse boné pra trás não engana ninguém, hein? Rapaz, cara, assim, tem muita parada pra fazer, né, ao longo do dia, mas na pandemia, confesso que questão de estudos e tudo mais e tal, eu fui mesmo no caminho do Bellini ali, comecei a jogar a qualquer hora, foda-se. Jogava de madrugada, acordava e tal. Quando vem a obrigação, você faz que nem o Neo em Matrix, né? Só no... Meu irmão, saiba, não, agora assim, né? Tem que fazer. Pô. Exatamente, cara. Mas no período... Falar um pouco do período pré-pandemia também. Cara, o segredo todo é realmente planejar mesmo. Porque você... Por exemplo, sei lá, vou falar final do ano passado, início desse ano. Tipo, cara... O tempo de trabalhar, pô, tu vê durante a semana, né? Vem as séries e tal, pô, ir na academia fazer um exercício, pô. Tudo isso junto, quando você vê, sobrou. Quando você olhou pro relógio, tá 10 horas da noite. Aí você vai fazer o quê, cara? Porra, e aí? E o Red Dead que tá me esperando lá? Vou começar a jogar, porque se eu começar a jogar, vou parar às 2 da manhã, às 3 da manhã, sabe? Tipo, no dia seguinte, aí o que você faz? Você acumula. Então, é isso, cara. Tentar controlar o máximo possível o quanto você pode jogar, quanto vai te atrapalhar na sua rotina, porque... E quando puder, tiver tempo, né? Vai lá e joga mesmo. Quer jogar 10 horas de FIFA seguido, joga. Entendeu? Vocês fazem isso? Sabe uma coisa... Jogam 10 horas, 8 horas seguidas? Cara, é muito difícil. É muito difícil hoje em dia. Às vezes. Muito difícil pra mim, cara, hoje em dia fazer isso. Eu faço, mas assim, por exemplo, no final de semana, eu só faço isso. E aí é o que acontece. Mas, cara, final de semana... Na segunda-feira eu chego assim, caralho, o meu dia de descanso, o dia que era pra eu fazer alguma coisa, eu gastei ele todo jogando videogame. Eu fico com a consciência um pouco pesada, né? Exatamente. Acontece que, tipo, o tempo que você tem livre pra fazer, porra, várias paradas, né? Porque antes, porra, quando você é molecão, cara, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gostava de fazer, vocês falaram e eu me identifiquei, eu gostava de fazer isso e até hoje eu gosto, que é jogar videogame de manhã, acordar cedo pra jogar. Eu faço isso, às vezes, até em dia de trabalho. Se eu estiver muito, tipo, ligadão no jogo, muito taradão no jogo, querendo jogar muito, acordo cedo, tipo, 6 horas, aí dá pra jogar 1 horinha, 1 hora e meia, depois sai pro trabalho. Faço isso às vezes. Tá aí mais uma dica. Eu lembro que há um tempo atrás eu tava muito pegado de trabalho e eu procurei na internet dicas para arrumar tempo para jogar videogame. Aí tinha umas coisas assim mesmo, durma no ônibus para você poder acordar mais cedo e jogar videogame. Só pude fazer isso depois que eu me mudei para perto do trabalho, né? Que também é um privilégio. Economiza imenso, Porque aí agora eu chego no trabalho rapidinho, então passei a fazer isso. Quando quero, né? Não faço isso sempre, mas aí se você tiver naquele momento especial com o jogo de estar ligado no jogo, acho que é uma coisa legal. Fiz isso várias vezes, depois que eu me mudei para cá. Beleza. Muda muito, né, cara? Sei lá, a rotina ela é completamente diferente, né? A gente começa a falar de videogame, tipo, na vida adulta, cara, muito... O tempo vai passando, vai diminuindo... Cara, realmente parece que encurta o tempo. Então... Aparecem mais coisas pra você fazer. E outra coisa, o tempo também não tem a mesma qualidade, né? Por exemplo, à noite, você já tá cansado. Eu não quero começar uma atividade que exige, tipo, concentração, né? Algum tipo de esforço que não seja físico, mas, assim, tem um esforço mental envolvido. Aí prefiro assistir alguma coisa de bobeira do que a cabeça mesmo. do que jogar o videogame, entendeu? Por isso que eu passei a preferir jogar de manhã. Tem uma parada que um grande guitarrista falou, o Mark Holocomb, da banda Periphery. Eu sigo ele no Instagram e ele tava comentando. Ele também toca, guitarra que nem um monstro, né?
tem a banda dele que viaja bastante, não atualmente, e é jogador de videogame também no mesmo nível que a gente, tanto que ele já metalizou, né, transformou em metal diversas trilhas sonoras aí, como por exemplo Final Fantasy, que ele é apaixonado também. E uma parada que ele falou que ele conseguiu limitar o tempo dele de uso é a questão de mídia social. Ele falou que ele saiu de algumas até, ele ainda está no Instagram, que ele dedica um certo tempo a postar algumas coisas, mas ele falou que diminuindo o tempo dele de uso do celular e onde ele gastava mais tempo era nas mídias sociais, sobrou muito mais tempo ativo para ele. E aí ele começou a meditar, iniciou um trabalho novo de uma gravação agora e falou que tem mais tempo disponível para fazer as coisas que ele gosta. E isso é muito verdade, cara, porque eu pretendo fazer isso, só ainda não consegui. É comum, ali no final do meu dia, quase sempre assim por volta de umas 8 horas, 9 horas da noite durante a semana, eu ficar, cara, uns 40 minutos de zumbi de Instagram, só subindo as coisas, passando no Twitter. Cara, isso aí é muito comum. Isso Tem um ponto positivo? Tem, porque onde eu me informo é foda. Mas assim, é onde eu vejo manchetes que eu vou procurar mais informações. Então, por exemplo, jogando ali pra cima no Instagram, eu vejo uma foto rápida, mesmo que seja fake e me chama atenção, eu falo assim, caraca, preciso ver sobre isso. Aí corro ali no Google, jogo, aí vejo se tem informação. Então, por exemplo, agora atual, a morte do Maradona, né? Que, pô, eu acho um jogador excepcional, independente Sim, do histórico dele. Grande gamer. Grande gamer, um game do relvado, né? Eu descobri numa dessas, passando assim, e aí fui atrás de informação, fui ver que ele já estava doente, tinha passado por uma cirurgia, coisa que eu não estava sabendo, porque não tinha batido o olho ainda. Mas, assim, mesmo tendo um ponto positivo, eu acho que pro tempo que eu gasto, se eu me direcionasse mais aí em notícias, até porque existem aplicativos hoje de notícia... É um negócio tipo jornal, né? Essa coisa, se chama, não sei... É um lugar que você abre e tem todas as notícias. Agora é news. Agora é news. Cara, Google News, você Yahoo tem News, Cadê News? Não, a gente tava brincando, e aí até falar, não tem problema nenhum, de spoiler, né? A gente tava falando sobre Mandalorian e tal. Cara, eu abri o Google. Check. Botei a parada, já apareceu um bagulho spoiler lá, mano. Mano, não tem jeito, cara, sabe? Tipo, a gente tá vivendo num mundo que é uma explosão de informação. E uma das coisas que eu fiz, cara, na pandemia, principalmente, foi... Olha o Vitor otimizando o tempo dele. Ele tá jogando enquanto ele tá fazendo podcast. Tá jogando, né? Eu tô dando um exemplo aqui, depois eu vou falar como. Vitor hoje o Vitor tá com as melhores... Casa Velha tá com as melhores dicas, cara. Quando chegar a bola nele de como que ele tá conciliando isso, eu vou abrir o meu caderninho, vou tomar... Exatamente, cara. Por isso que ele vai ser o último. Vamos lá, Abraão. Enfim, sei lá, nem lembro mais o que eu tava falando. Vou passar pro Vitão ali, que o moleque, porra. Antes do Vitor começar, eu queria levantar uma bola também, só pra ser o cara que problematiza, né? Mas um camarada meu, não muito tempo atrás, compartilhou um meme. Não era bem um meme, era mais algo... lembrei. Explicatório. Era mais algo para deixar claro algumas coisas, que é a multitarefa na hora... ele estava querendo afirmar que o capitalismo venceu quando você usa o seu tempo de descanso com tarefas que eram para descansar a sua cabeça ou você se entreter de forma multi, né? Como, por exemplo, eu vou aqui ligar o FIFA e jogar uma partida, mas eu também vou colocar um podcast para ouvir, que eu consigo otimizar e fazer duas coisas que eu gosto e sobrar mais tempo. Né? Na verdade. Oi? Você tem que produzir. Não é de se divertir. Você tem que produzir no seu tempo de diversão, né? Então, por exemplo, você é capturado o tempo todo. Algo que eu faço muito é quando eu jogo FIFA, eu colocar os álbuns de bandas, os álbuns novos das bandas que eu gosto, para eu ouvir, para eu apreciar e poder ver se eu gostei, enfim. Então, comumente eu escuto música assim, jogando FIFA. Eu tento otimizar ao máximo o meu tempo. É uma parada que não era para ser assim? Não é. Mas a gente tá nessa sociedade que exige que a gente, gaste o nosso tempo ao máximo, trabalhando e tudo mais, para poder ter um retorno e comprar as coisas. Enfim, é uma outra discussão, mas isso que ele pontuou, esse meu amigo, quando bateu em mim, eu falei, caraca, realmente eu faço tudo isso, cara.
Eu faço tudo isso. Mas vai lá, Vitor Casavelho. Fale sobre a sua vida adulta, seus trabalhos e como você concilia o videogame. Você, aí, ó. Isso é uma dica, jogar enquanto faz podcast. Eu estou espelhando aqui meu Xbox no É o Remote Play. celular, que agora temos essa opção. Só que é o seguinte... O termo certo é o Remote Play, tem que falar, ó. Remote Olha aí, Play. como bons youtubers que somos, aprendemos hoje sobre Remote Play. Acabei, me fudendo aqui por causa de vocês, estado crítico. Por causa da gente, né, cara? Pô, Mas, você... enfim, Desculpa, cara. Fala. Não, tava te zoando, cara. Tá dando desculpa, falando que foi culpa nossa aí, pô. Tava concentradão aí que a gente viu. Sempre tem a desculpa, cara. Não, mas Sempre então, tem, né? aí o jogo é aquele que eu tava falando de estratégia, né? A minha tela não tá muito boa. Ó, tô tomando um tiro ali, ó. Eu vi. Mas enfim, ó, game over. Morreu. E morreu. Vamos ver agora se no céu tem pão, né? Mas enfim, uma das coisas, caso você esteja fazendo outra coisa, queira otimizar seu tempo nesse ótimo sistema exploratório capitalista que temos, você pode espelhar ali, né? O videogame, a televisão está ligada em outra coisa lá agora. Posso jogar um pouco de videogame. Eu não gostei muito dessa, apesar de estar aqui zoando com vocês, eu joguei só uma vezinha, não gostei muito. Acho que o jogo ele é feito ultimamente para tela grande, né, cara? As letras, cara, são muito pequenas, então você não consegue ler nada direito no celular. Enfim, não achei tão legal. Eu sou como vocês, eu não gosto muito de jogar no celular. Tô aqui, tava de sacanagem jogando. Às vezes dá para você jogar 10 minutinhos ou outro. Agora, para otimizar o tempo de jogar um videogame, cara, ou acorda mais cedo, ou acorda cedo e faz de fato. Para mim, eu não era assim, tá? Eu deixava tudo para depois e empurrava com a barriga. Só que eu tava começando a me sentir muito culpado, né? Igual vocês falaram assim, pô, tô jogando aqui 4 horas, me senti culpado. E isso, assim, já tem uns anos que eu faço tudo que tem para fazer, assim, durante a semana, e no final de semana eu não faço nada. Ontem eu recebi, nem sei se eu devia estar falando isso, mas vou falar, né? Recebi uma mensagem da escola sábado, exclusivo, notícias exclusivas. Breaking news. Tem que puxar aí, uma vinheta. Eu respondi, né, que eu tinha que responder, e depois eu desliguei o celular, cara. Pô, não quero ficar falando de trabalho sábado. E eu só fui ligar a internet hoje porque eu tinha encontro marcado com vocês, senão eu não ia ligar. Porque, pô, cara, ainda mais... Pô, o cara tem o tempo todo, todo mundo tem o tempo todo para falar comigo, e aí vai falar comigo no sábado. Isso acontece muito, cara. Entendeu? E acaba deixando a gente bolado. Pô, é um dos poucos que eu tenho de lazer, eu vou estar trabalhando. Porque agora a gente não vai na escola, mas a minha casa é a escola 24 horas por dia, né? Se tornou. Então isso qualquer coisa, né? Cara, é complicado. Qualquer coisa que você faz tá caindo nisso. Isso aí que você acabou de falar. Tem os grupos também, né? E juntando com o Luizinho também. Realmente, cara, você para jogar videogame ou fazer qualquer coisa, meu irmão. Nem que seja fazer um pé no quintal, tá ligado? Tá com o celular ligado. O troço fica apitando, meu irmão, de 5 em 5 minutos. E você começa, tipo, cara, o que é? O Instagram? Chegou a mensagem de alguém? Será que aconteceu alguma coisa grave? Será que... Na maioria das vezes não é nada, sacou? Então, desligar o videogame otimiza... Desligar o celular otimiza bastante, cara, o tempo, assim. Você vê que realmente você fica com mais tempo pra ler, pra jogar videogame, pra estar com sua namorada, pra fazer qualquer esposa, fazer qualquer parada. Falando do que você falou aí, pô, pra quem quiser ver o documentário Dilema nas Redes, né, do Netflix, mostra muito isso, que as notificações, ela é para te atrair mesmo, para você ficar ali, né, o máximo de tempo possível, e aí dentro de todos os aplicativos, YouTube, Instagram, Facebook, tem uma inteligência artificial, né, do algoritmo que lê o que você gosta e fica te bombardeando com aquilo.
Aí, fora isso, tem trabalho, tem grupo da família, tem não sei o quê. E eu gosto de dar atenção para todo mundo, cara. E não dar atenção me deixa mal também. Então, Sim. o que eu faço? Eu tento me organizar o máximo possível para poder ter o meu momento de lazer, seja na música, seja no videogame. Por exemplo, eu estou procurando cada vez mais jogos casuais, porque eu não tenho esses 3, 4 horas para ficar direto, que eu gostava pra caramba, cara. De pegar, caraca, e ter uma imersão. Igual falou de Red Dead Redemption. Cara, começava aquela história, você pega o cavalo, meio que você esquece do mundo, assim, né? Você tá entrando num outro cenário, como tá lendo um livro, né, cara? Exato. Hoje eu não consigo me ver hoje, tipo, outro dia eu tava pensando, pô, mó tempão que eu não pego, tipo, uma grande obra pra ler. Cara, pegar o Senhor dos Anéis hoje pra ler, cara, como que eu vou ler o bagulho? Tipo, eu vou ler muito devagar, sacou? Eu não vou mais conseguir ler muito tempo. Fala aí. Que Bellini citou no início, que os jogos AAA se tornaram grandes demais, infinitos, bateram muito forte também com a relação no nosso trabalho, né? Não muito tempo atrás a gente fez um episódio que o Vitor falou do Bloodstained, que você conseguia jogar ele de forma casual. Mas assim, existem esses jogos e realmente é aquela rapidinha, né, que você dá ali. Mas, cara, a indústria também, da mesma forma que o celular faz com a gente, fica batendo ali na nossa cabeça e a gente se sente obrigado a jogar aquele jogo. Não muito tempo atrás eu comprei um Switch para poder fazer isso com Zelda e assim, apesar de eu achar que é a minha escolha, eu comprar aquilo, eu fui levado aquilo, né? Eu gostei, foram 180 horas dadas no jogo, mas são 180 horas que não dá para voltar atrás, né? Então, você tem aquele guilty pleasure, né? O prazer da culpa, né? Você gasta muito tempo, até porque os jogos não tão simples, mas você se sente mal alguma hora, né? Mas continua. Pode falar, Belinho. Eu ia falar com outro fenômeno também, que não acomete só o... É um termo youtuber? Não, pô, não é. Mas vamos criar. Mas então. podemos criar, vamos ver. Vai ser o nosso. Ah, não, existe o termo, eu vou falar o termo. Mas é porque a gente estava falando de perder muito tempo jogando videogame, mas hoje em dia eu acho que muito mais do que o videogame, mais que o videogame não vou falar isso, mas muita gente passando, tipo, assistindo série um episódio atrás do outro também o dia todo nisso, né? Total. Prefiro jogar videogame do que sair assistindo assim, que é o que o pessoal chama de o binge watching, é o binge watching. Bind watching? Bind watching. É o termo para quem... Maratonar é bind watching? É maratonar. Não, peraí. Que nem youtuber. Tem que ser bind watching. Não pode ser maratonar. Isso. É assistir em sequência. Então cara, é um fenômeno mais moderno do que o videogame. Sim. Entendi. Casa velha. É verdade, cara. Isso aí... E na verdade as séries estão sendo lançadas assim, né? Uhum. Já estão sendo lançadas com 10 episódios, tá ligado? 12 episódios, aí você começa a ver e 1, 2, 3, 4 e, cara... Sim, mas, cara, só pra Casa Velha, conclua o seu pensamento. Termina aí. Eu não vejo, assim, problema, né? Se a gente gastar o tempo com o que quiser. Só que o problema é quando a gente acaba não tendo muita escolha. Tudo bem, se eu quiser ficar no WhatsApp 10 horas. O problema é que é tanta informação, bombardear, né, cara? Que é o que o Vitão estava falando antes, cara. Você não consegue ler mais uma grande obra, né? Porque você acaba tendo que ter uma resposta direta. Então, acho que a gente, como sociedade, como coletivo, tem que tentar entender o demorar um pouco do outro, né? Se o cara não te responder em 10 minutos... Eu sei que isso é para mim também, tá bom? Eu falando eu entender o outro. Mas também tem o contraponto, né? Entender o outro e também você ter um comprometimento. Então, são dois pesos. Tipo assim, se tem uma banda, aí todo mundo se compromete a tirar uma música X. E aí a pessoa fala, não, vou fazer e não faz, isso me deixa puto. Não, sim. Se a pessoa falar, cara, não tenho tempo para fazer, eu não fico puto. Não fico puto. Porque o cara falou para mim, não tem tempo. Pô, cara, tranquilo. Beleza, quando você puder,
Ou tem algo que a gente possa fazer que você tenha tempo para fazer? O que a gente pode fazer junto? Beleza, a gente faz. Agora, tem essas duas questões, né? Porque aí a pessoa fala que não tenho tempo para jogar videogame. Aí vê 10 milhões de série. Ou era só falar, não, eu prefiro fazer outra coisa. E eu entendo também. Claro. A grande questão, acho que está na nossa nova dinâmica de comunicação, que, como vocês falaram assim, o Belino falou, ver série atrás da outra. É novo, porque, por exemplo, eu comecei a ver série hardcore mesmo, eu acho que com Netflix. Antes eu assistia uma série, assistia Lost, aí via Lost. Aí depois assistia Fringe. Dá um trabalho arrumar as séries, né? Hoje tem meio que tudo de bandeja para você. Cara, você tem, por exemplo, a primeira série que eu fiz isso foi Arquivo X, cara. E foi na época do Play 3. E aí tinha Netflix e tal, eu abri lá a parada, assinei. Porra, cara, tinha 10 temporadas de Arquivo X, mano. Eu nunca mais ia poder ver aquilo de novo, tá ligado? Aliás, tá de novo, pra quem quiser assistir Arquivo X, tá no Netflix de novo. Mas, porra, eu nunca ia... Cara, onde eu ia conseguir isso, cara? Sabe qual é? Tipo, eu ia ter que comprar um box, bizarro pra caralho e tal, pra ver. Isso é relativamente novo, sim. É algo que... É isso que o Luizinho falou também, né, cara? Você tá sendo o tempo todo capturado, né? Aparece sempre... Você abre o celular, aparece uma notícia que vai te levar a alguma outra parada que você vai começar a ler. Quando você vê essa parada do Instagram, cara, é muito doido, assim. Eu vejo muita gente fazendo isso. As pessoas não sabem. Quem tá de fora vendo, o que tá passando, story, vendo e tudo mais e tal, às vezes a pessoa fica 40 minutos, brother. E tu assim, caralho, você tem noção que você tá 40 minutos, tipo, passando foto e stories de outras pessoas que tu nem conhece, que tá, sei lá... E que não faz diferença nenhuma na sua vida. Nenhuma. Né? É isso, pessoal. Para vocês verem a dificuldade que a gente tem para arrumar tempo para jogar videogame. Mas eu acho que das dicas todas que a gente conseguiu aí levantar, talvez uma das mais importantes seja essa mesmo de use o seu tempo de forma mais eficiente. Não gaste ele com bobeiras, como, por exemplo, o Instagram. E isso vale para mim, porque eu tenho certeza que eu faço muito isso. Vamos para as considerações finais aí, meu time. Foi muito bom conversar com vocês. Confesso que é um grande desabafo. É também muito maneiro saber o background de vocês, né? No final das contas, a gente vê que tudo ali é meio parecido, né? Como que funcionou a nossa adolescência e tal. Tirando o Bellini, que não tem dificuldade com o tempo. Que não tem dificuldade nenhuma. Considerações finais, meu amigo Bellini. Não, eu queria falar o seguinte... Não problematizem aquilo que não existe. Não, a gente tá reclamando que não tem tempo, mas continua fazendo episódios de 2 horas de podcast. É verdade. Vai gastar o tempo dos outros ouvindo isso, né, cara? A gente tá consumindo o tempo que os outros podiam estar jogando videogame. Que tempo é esse que tá faltando? Olha aí, Belinho dando um exposed no grupo Sem Macete. Exposed. Mais uma palavra da moda, obrigado. Terminando mais uma da moda, né, meu? Acho que com essas considerações finais você nem pode mais falar, Belinho. Não, Já vou passar o controle aqui para Vitor Casavelha. Vitor Casavelha. Cara, resumindo aí, a gente faz uma crítica, mas não é que as coisas não têm seu valor, pelo contrário, né? A gente só fez esse podcast porque a gente tem essa ferramenta, a internet, a gente divulga, a gente publica no YouTube, publica no Spotify, etc. Então, é uma chamada à reflexão, né, da nossa vida social contemporânea, mas é só isso, a gente não está demonizando e nem louvando nenhuma prática. É mais, como o Luiz falou, um desabafo nosso para a gente entender, se sentir menos culpado também quando parar de tomar uma cervejinha. E outra coisa, voltando àquele assunto lá, que, quando a gente, as últimas vezes que a gente se encontrava, a gente bebia até de manhã, porque a gente não podia se encontrar. Nós se encontrava uma vez a cada 2 meses, e, eu imagino o encontro que vai ser nosso quando, a gente vai gravar as 2 primeiras horas, depois, meu amigo, acabou a bateria de geral. Sem limite, sem macete mesmo, e foi. Então é isso, cara.
Para a galera toda que está ouvindo, assistindo a gente até agora, muito obrigado. E é aquilo, tudo em excesso faz mal, até o amor, né? O amor em excesso leva... O cara é um poeta, né, meu irmão? O cara é um poeta, né, rapaz? Baixou o Camões e Vitor Cavalheiro agora. Menos o videogame, menos o Zelda em excesso pode. Ué, cara, minha mãe sempre falou que estragava a televisão. É mentira? Estragava, Oi? Que jogar demais estragava a televisão. Ela sempre falou isso pra mim. Minha mãe também falava. Minha mãe também. Não era lenda, não. Era um método de controle, cara. Tenho certeza que os pais conversavam. Como é que os pais na reunião de pais, tá ligado? Sem WhatsApp, né, velho? Na reunião de pais, cara, do colégio. Reunião de pais, certamente o nego falava, pô, como é que você faz jogar? Fala que estraga. É aí que compartilhavam. Devia ser aí, então, Era fake news, era na reunião. Na reunião, nas fogueiras, né? Da tribo. O nego fazia reunião de pais, tipo assim, porra, o moleque tá jogando videogame de manhã até de noite, mas não sai daquela porra, não quer saber nada. E com certeza a discussão dos pais meu filho tá o dia inteiro no celular, tá o dia inteiro no YouTube Kids, no tablet, o cara... A sociedade precisa achar demônios, né? Sim. Assim, Precisa. Claro que a gente está falando de excessos também, né? Lá no final de 90, quando tem o tiros em Columbine, né? Um dos motivos que acharam para legitimar não, para dizer como que os caras que fizeram aquilo chegaram àquilo foi a questão do videogame. E ali foi o grande demônio da década de 90, o videogame. Claro que em excesso não é bom e é preciso de um conteúdo certo também para cada idade, né? Assim, talvez a gente não tenha recebido esse controle, nem por isso a gente tem matado muita gente. Isso é uma discussão bem maior. Eu não sou especialista, né? Coisa de psicólogo e tudo mais, mas somos 4 exemplos de que, apesar de ter excedido diversas vezes o tempo do videogame, somos pessoas minimamente boas, legais. A gente consegue pelo menos funcionais. Conversar. Funcionais. Outra coisa, todos os atletas, não só do esporte normal, do esporte, dos times sérios, né, tem um acompanhamento psicológico. Então, todos os jogadores, a galera que fica... todos os atletas, né? Eles que eu tô vendo, time de futebol, aí time de FIFA, time de CS, de LOL, eu vejo que eles têm a casa deles, centro de treinamento, aí todos têm uma hora com o psicólogo e tal. Não que vá afetar alguma coisa. Por exemplo, você não liga um jogador de futebol a um assassinato, apesar de já ter algumas ocasiões de jogador de futebol, de atletas de não virtual que matou. Mas a gente não faz essa analogia. Então, da mesma forma que a gente não deveria fazer a analogia dos jogos eletrônicos com a morte, né? Enfim. Não, cara, eu acho que, concordando com vocês, mas só para... Esse assunto é complexo e muito grande, episódio, né? Daria para um outro episódio. Mas só para, sim, dar uma resumida, na verdade, eu vejo muito o videogame como arte também. Eu vejo dentro da arte, tá? Então, para mim, videogame é arte. E, cara, a arte não pode ser responsável pelos atos individuais das pessoas, né, cara? Tipo aquele louco que escutou a música do Ozzy lá nos anos 80, Suicide the Solution, e aí não colocou a culpa na música, não. Sacou? Dito isso, Brown, agora que você levantou o assunto arte, deixa aí suas considerações finais em forma de arte, porque eu sei que você tem o poder para isso. Então, galera, Assim que ele ia fazer um verso. Não vou fazer um verso, não vou fazer um verso. Freestyle. Um freestylezinho, consideração final em freestyle. Não, é o seguinte, cara, eu acho que o videogame, ele tem essa faceta de arte, né? E por isso muitos adultos jogam videogame. Por isso a gente continua jogando videogame, porque ele tem um complemento que para mim seria tanto quanto ler um livro, ler um quadrinho, assistir um filme, assistir uma série e tudo mais. E, cara, gastar a questão do tempo, a gente tem que pegar um pouco da sabedoria dos antigos que falavam que, pô, cara, dos antigos, assim, nossos pais, né, e tudo mais e tal, que você, cara, tem tempo para tudo. Entendeu? Gaste bem o seu tempo. É isso, cara. Tem tempo, tem hora para tudo. Você pode jogar
videogame até de madrugada. Se você conseguir no dia seguinte ser funcional e tiver um tempo de descanso depois, sacou? Tipo, o lance que acontece na vida adulta realmente é esse lance de você ficar com uma certa culpa de estar negligenciando coisas que você deveria estar fazendo, às vezes, nem você mesmo, mas a pressão do mundo capitalista ali, tipo, cara, fazer do mundo em geral, né? E, enfim, a gente trabalha pra caralho. Trabalha muito, cara. O resultado, se diminuísse o trabalho, tava mais tranquilo. Pra você viu essa também, solução né? aí. A gente tenta procrastinar tudo, dar rasteira em tudo, arrumar tempo, mas tem coisa que é intocável, porque a sociedade capitalista deixou a gente com esse pensamento e a gente não toca no trabalho, cara. Tem isso também, que agora a gente tem que produzir, porque fulano, você tá dormindo, o cara tá trabalhando. Nossa, isso é demais, né? E aí chega na tua cara e pergunta... Estude enquanto eles dormem. Não, vou dormir também, tenho que descansar, porra, até pra eu produzir melhor no outro dia. Tá todo mundo virando, pô, tipo, aquele bagulho do Matrix, tá ligado? Tipo assim, né? A gente tá alimentando as máquinas já, tá ligado? É isso. Otimizem o seu tempo, usem ele da melhor forma que vocês puderem. Não, a partir do momento que você começa a se sentir culpado, e eu sei que é difícil aceitar isso e entender que você está usando muito tempo, de repente, para aquilo, porque eu faço isso, em vez de... Eu sei que eu vou me sentir culpado, mas eu uso muito tempo, por exemplo, no videogame. A partir do momento que você começa a se sentir culpado, de repente seja a hora de fazer uma revisão sobre o que você está... como você está administrando o seu tempo. Eu já levantei aí a questão no Instagram, não vou ser repetitivo de novo, mas, Brown, conclui aí para eu... Cara, então é isso, tá tudo relacionado ao fator tempo. Né? Você conseguir dar... E mensagem positiva, dá para jogar videogame depois de adulto, dá para jogar videogame mesmo com todas as responsabilidades, dá para jogar videogame sempre. O lance é que, pô, de fato você vai ter que dar uma segurada em alguns excessos, né? Porque pode acabar acontecendo. Eu e o Luizinho mesmo, várias vezes a gente já gastou sábados inteiros jogando FIFA, e tipo, que chega no final do dia, caralho, mano, a gente ficou o dia inteiro jogando FIFA, mano. Ali eu não me sentia tão culpado, porque o sentimento de vitória sobre você era... E ele que perdeu ficou sentindo culpado. Passei o final de semana inteiro aqui tomando goleada, cara. O cara tá bom. Se eu parar pra contar tuas histórias, malandro, tu lembra aquela vez que você se jogou no chão? Não, vamos lá, Brown. Lembra aquela vez que você se jogou no chão? A gente vai fazer um episódio de histórias do Luizinho e do Brown. Mas os cachorros ficaram loucos. Agora, manda já foi o Brown, já falei. Já. Galera, é isso. Dá pra jogar, só organizar seu tempo, seja feliz, joga videogame e fica de boa. O que eu queria falar nas palavras de Brown se foi tempo desperdiçado, eu não sei. Exato. Nas gavetas as memórias do tempo em que tudo o que eu queria era estar em um fliperama qualquer, com bolso cheio de moedas e meu velho Walkman. Essa é a música. Coloquem o link dessa bela música na descrição do vídeo. Eu gosto muito dessa música. Obrigado, cara. Pô, é muito maneiro. Meus amigos já deixaram bem claro aí tudo. O pessoal consegue ver que a vida adulta, caso quem esteja escutando ainda não tenha chegado nela, é difícil. A gente precisa fazer escolhas, a gente tem obrigações que não dá para fugir e é complicado. Mas foi o que a gente falou. Otimizem ao máximo o seu tempo, não gastem com coisas supérfluas, apesar da gente fazer isso. E a gente está trabalhando para tentar resolver isso. Na vida adulta, nós somos guerreiros da vida real e da vida virtual, tal qual aquele jogo Virtual Fighter. Todos um bom dia, ficamos por aqui. Não, cara, por quê, cara? Eu ia falar que nós éramos privilegiados, mas depois dessa... Depois dessa, o cara conseguiu...